Bom dia a todos os presentes, a todas as presentes, a quem nos assiste também. Eu sou a Rosângela Conte, eu sou assistente da Corina, nossa diretora nacional. Ela está hoje na embaixada, num evento em Brasília. Então, agradeço a presença de todos aqui, de todas. Eu só gostaria de dizer que eu cuido das comissões temáticas da Câmara e hoje a gente tem o prazer e a honra de começar o primeiro evento da nossa comissão do agro, recém-nascida. Agradeço muito a presença das nossas especialistas, que vão falar de um assunto muito importante, que são as boas práticas na cadeia de valor do agro. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Jefferson Charlot Nicolás, que é o vice-líder da comissão, que vai apresentar falar um pouco dessa comissão e apresentar as nossas palestrantes. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Bom, em nome do nosso líder, né, o Pedro Adam, e eu, Jefferson Charlot, damos as boas-vindas para essa que é a nossa primeira comissão do agronegócios. A Câmara de Comércio tem 14 comissões temáticas, que envolvem desde de bioeconomia, comunicação e marketing, da qual eu também sou participante. Temos a questão de comércio exterior, gestão de riscos, e agora mais imobiliária, que é a mais nova, e a do agronegócio. Nós decidimos, né, por bem, criar essa comissão para colocar valorizar e colocar em evidência as boas práticas do setor, que é um setor que tem gerado muita controvérsia nos últimos anos, mas é um setor fundamental para a economia, é um setor que movimenta aí 1/5 do PIB, talvez mais, e que é um indutor de tecnologia, de desenvolvimento, de parcerias com universidades, de pesquisas. E nós temos também, entre os nossos associados, empresas que trabalham no setor do agro ou que fazem parte da cadeia. Então, por bem, nós estamos trazendo aqui muito no sentido de educar os nossos associados e a comunidade que gravita em torno da Câmara de Comércio e ajudar sempre na reputação do setor e das boas práticas e da relação bilateral entre Brasil e França. Tá? Então, hoje é com muita honra aí que nós temos a participação da Lucila Magalhães, que ela é chefe adjunta da Embrapa Territorial. Bom, é uma empresa que eu orgulho aí como empresa nacional, que trata das questões de desenvolvimento do agronegócio, as questões do campo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E temos também, para contar o nosso tema, que é do campo à mesa do consumidor, Suzy Yoshimura, que é diretora de sustentabilidade do Grupo Carrefour, que vai contar um pouco para a gente quais são as boas práticas do Grupo Carrefour, que tem empreendido nos últimos anos, para garantir que os consumidores brasileiros tenham um alimento de qualidade, vindos de boas práticas do campo, com respeito ao meio ambiente, às certificações e o desenvolvimento de toda a cadeia, que é um setor que, além de produzir, mas também contrata pessoas, desenvolve pessoas e que contribui para a economia nacional e para o desenvolvimento social do país. É isso, pessoal. Bom, eu passo a palavra agora, a gente vai abrir com o Embrapa, eu passo a palavra para a Lucila. Lucila, seja bem-vinda. Bom, nós teremos aí 2 apresentações e depois vamos abrir para perguntas. Então, vocês aqui ou quem estiver em casa, por favor, já mandem as perguntas, podem começar a mandar as perguntas pelo chat, tá bom? E no final a gente abre um espacinho aí para endereçar essas questões. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado aos participantes. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Jefferson, Pedro, pelo convite. Interessante esse momento para aqui compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, né, na Embrapa. Como o Jefferson disse, eu sou chefe de pesquisa e desenvolvimento na Embrapa Territorial. Eu já estou na Embrapa há 11 anos. Né? Há 6 eu estou nesse cargo de chefia. Ajudando, né, a conduzir essa pesquisa, organizar a agenda da unidade. Todas as pesquisas da Embrapa elas são sempre executadas alinhadas ao nosso plano diretor estratégico, é revisado constantemente com as grandes diretrizes, né, os grandes marcos que a empresa contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio. E aí, quando a gente fala de agronegócio, eu estou falando de todo mundo, né, agricultura familiar, pequeno, grande, porque no fundo, todo mundo produz para gerar alguma renda ou algum benefício para a sua própria família, né? Muitos agricultores também produzem para uma autossubsistência.
mas muitos também comercializam, sejam eles pequenos ou grandes, né? Então, tem muito pequeno que é familiar, tem muito grande que é familiar. Então, esse conceito de familiar, muitas vezes, ele tem uma questão legislativa, né? Que é uma normativa, que ele tem que ser pequeno, até 4 módulos fiscais, a renda tem que vir predominantemente da propriedade e a mão de obra também. Então, esse é o que enquadra hoje o que é uma agricultura familiar no Brasil, segundo, né, os normativos nacionais. Bom, a Embrapa, então, é uma empresa com 43 unidades descentralizadas, né, distribuídas praticamente em todo o território nacional. O único estado que não tem uma Embrapa hoje é o Espírito Santo, né, mas praticamente todos os estados têm uma Embrapa, até mais de uma. Em São Paulo somos 5 Embrapas, né, em Campinas temos 2, né, em São Carlos temos mais 2, em Jaguariúna temos mais uma Embrapa. Então, São Paulo está bem servido de unidades da Embrapa. Então, somos mais de 7 mil empregados distribuídos aí no país inteiro. E as nossas unidades da Embrapa se dividem em unidades temáticas, ecorregionais e produtos, né? Então, as temáticas, né, por exemplo, a agricultura digital é uma unidade temática, a Embrapa Territorial é uma unidade temática. As ecorregionais são aquelas unidades que, por exemplo, a Amazônia Oriental, Ocidental, Amapá, Rondônia, que são Embrapas que, né, que atuam mais diretamente focadas naqueles territórios onde estão atuando. As temáticas, elas têm mandato nacional, né, então a gente atua para o Brasil inteiro. E as unidades de produto, que são as unidades Embrapa Arroz e Feijão, né, Embrapa Soja, Embrapa Suínos e Aves, que são focadas nos produtos mesmo. Então, distribuídos em todo o país. Na Embrapa Territorial, então, ela foi criada em 1989, né? E quando ela foi criada, foi a única unidade da Embrapa criada por decreto presidencial, né? À época, as tecnologias satelitais eram emergentes no país, né? Então, trabalhar com imagem de satélite era uma coisa muito nova. Então, o Estado precisava de uma empresa, uma Embrapa, que olhasse o território nacional e compreendesse esse território usando esses insumos satelitais. Então, foi assim que a Embrapa Territorial ela foi inaugurada, então, em 89, como Embrapa Monitoramento por Satélite. Em 2017, ela foi reinaugurada como Embrapa Territorial, porque a gente já compreendia que o satélite era um meio, não era mais o fim, né? Não era o propósito final dessa instituição. A gente precisava, então, remodelar o centro para trabalhar com, sim, nas imagens de satélite, dados e informações, mas com propósito muito mais de entender e compreender e contribuir para o desenvolvimento territorial do que, de fato, focar só em métodos de processamento de imagem, que já estávamos bem avançados, né, já no século XXI. Então, a nossa unidade foi criada com esse propósito, temos uma atuação muito próxima, né, do Estado, do Ministério da Agricultura, né, independente de governos, né, de mandatos presidenciais. Então, desde sempre, a Embrapa esteve muito próximo de todos os governos, para exatamente apoiar, né, o desenvolvimento agropecuário sustentável, levando nas melhores práticas, as melhores tecnologias, para que elas cheguem até as políticas públicas e, de fato, cheguem aos produtores rurais brasileiros. Na Embrapa Territorial, então, né, nós estamos focados em 5 ali, grandes, né, linhas de atuação, focos principais, que é trabalhar com mapeamentos, zoneamentos e monitoramento de territórios, com ênfase na produção agropecuária e os seus desafios fitossanitários. O que é isso, né? É a gente apoiar o Estado, especialmente, nesse caso, o Ministério da Agricultura e a Defesa Agropecuária, a identificar locais no Brasil onde tem possibilidade de entrada de pragas quarentenárias ausentes. Por onde essas pragas poderiam entrar, aonde estão os principais hospedeiros dessas pragas e como que, se uma praga dessa chega, como que ela vai se dispersar no território nacional e, obviamente, trazer os seus impactos econômicos e sociais, né? Então, a gente tem um trabalho bastante intenso nessa linha. Temos um grupo, que é um grupo de inteligência, que trabalha constantemente gerando e organizando bases de dados oficiais, né, para apoiar essa tomada de decisão. Então, normalmente, quando chegam demandas na Embrapa Territorial, né, quando vem, né, do alto escalão, são demandas sempre urgentes, você tem muito pouco tempo para responder, então tem que ter um núcleo ali, um grupo que está preparado para dar essa resposta no menor prazo, né, de tempo possível. Então, a gente tem também essa cadeira muito organizada, né? O apoio à inclusão produtiva, a governança fundiária e redução da pobreza rural. Então, a gente tem alguns trabalhos também nessa linha, né, apoiando pequenos agricultores. Eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês.
também trazendo oportunidades de diversificação de renda por meio da indicação geográfica, a produção orgânica e o turismo rural. Então, como fomentar, né, a fixação das famílias no campo através dessas novas oportunidades, né, que a cidade também demanda, né, que é uma produção mais sustentável, uma compra que a gente fala baseada nos circuitos curtos, comprar mais próximo de onde se produz, né, que tem toda uma concepção, né, de diminuição de emissões de CO2 por conta do transporte, né, a própria valorização do turismo rural. A gente mora em grandes cidades e sempre dá aquela escapadinha para o interior, né, para estar aí mais perto do campo. Então, também são algumas ações que a gente atua. E, principalmente, valorizar a agropecuária nacional com interface nos serviços ecossistêmicos e a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Né, temos alguns trabalhos também dentro dessa atuação. Então, aqui é um triângulo que a gente mostra, então, a Embrapa Territorial ali no centro, né? Então, essas nossas parcerias com o Estado, o Ministério e Presidência, né? o grande agronegócio, a agricultura familiar, e todos eles, o que tem em comum esses grandes projetos, né? Aí eu trouxe alguns exemplos, não vou destacar nenhum agora, mas sempre os nossos trabalhos têm conexão com os desafios territoriais do agro. Né? Então, a gente não vai pesquisar soja, né, novas cultivares, sistemas de produção. Né? O nosso foco é realmente desafios territoriais do agro, né? Seja do ponto de vista da expansão, da retração, da inclusão familiar desses produtores, né? Levar tecnologias para combater a insegurança alimentar e nutricional, né? Entender onde estão essas famílias, em que contexto agrícola elas vivem, né? Para que a gente possa levar as melhores práticas produtivas. E aí eu trouxe 4 exemplos hoje para mostrar para vocês. São 4 projetos que a gente tem, né, muito próximo ao produtor rural, realmente focado em resolver alguns problemas dos produtores, né, e alguns deles vinculados a agendas ministeriais, mas outros também muito ali na ponta, já diretamente com as cooperativas, associações de produtores. Né. O primeiro deles é o Pró-Orgânico, né, é um sistema de inclusão digital desses produtores de orgânicos. Era uma dor muito grande do setor, né, especialmente daqueles que são certificados por OCS e OPACs, né, que são as participativas, que era a atribuição do Ministério fazer essa auditoria dessa produção orgânica. Né, e a gente tem no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos registrados no Brasil hoje mais de 25 mil produtores orgânicos, né, e distribuídos em praticamente todo o país, né, de região sul, Sudeste, até Nordeste, Pará também, com um número muito grande de produtores orgânicos, produzindo diversos produtos, desde as hortaliças, fruticultura, né, até mesmo embutidos também, sempre no foco da produção orgânica sustentável. E tinha uma grande dor, né, desses produtores, muitos estavam deixando a atividade, e dentro de uma câmara de produção orgânica aqui em São Paulo, foi colocado que uma das grandes dificuldades era o caderno de campo. O que é o caderno de campo? É um caderno extenso, onde esse produtor de orgânica ele é obrigado a registrar todas as suas práticas, né? O que ele vai plantar, que insumo ele vai usar, porque tem todo um regramento do que pode e o que não pode ser usado dentro da produção orgânica. Então, eles têm que registrar tudo, o que ele fez dentro da lavoura dele, o que ele aplicou, o que ele plantou, quando ele colheu, né? Quanto que ele vai ter de produção. Então, era um caderno muito extenso, né? E às vezes o produtor orgânico ele tem uma carta, né, de produtos muito diversificada, isso era muito exaustivo. Né? E a gente tem um problema que é a inclusão digital. Né? Então, como que a gente levaria uma inclusão digital para esses produtores, para facilitar o preenchimento desses cadernos de campo, mas ao mesmo tempo que esses produtores, muitas vezes, né, com grau de instrução muito baixo, alguns analfabetos, outros só com ensino, né, fundamental, conseguissem usar essas ferramentas. Então, a gente fez um projeto, ele continua ainda, né? A gente agora está numa segunda etapa desse projeto, que era trazer para o celular, né, para a tela do celular, esse caderno de campo. Então, que ele pudesse fazer todos os registros das suas práticas na telinha do seu celular, uma ferramenta que ele já está ali acostumado a usar, todo mundo tem um celular hoje no campo, praticamente, né? Usa um WhatsApp que seja. Então, foi uma oficina bem legal, a gente vê aí, né, com perfis bem diferentes, pessoas idosas trabalhando em cima da ferramenta, e ela foi baseada na experiência do usuário. Então, a gente filmava a tela enquanto esses produtores navegavam, para entender aonde eles demoravam, né, para saber que ele estava. Então, ali era um ponto de problema, de dificuldade. Tinha áudio, eles podiam gravar áudio relatando as dificuldades que eles tinham. Então, toda a plataforma ela foi sendo construída
para que o produtor, primeiro, ele participasse da construção da ferramenta, se sentisse, né, incluído dentro daquele desenvolvimento e que fosse fácil para ele usar. Porque de nada adianta a gente, né, aqui no escritório, desenvolve uma coisa que a gente acha super robusta, moderna e eficiente, chega lá no campo, o produtor não sabe usar, não consegue adotar, não se reconhece naquela tecnologia, né? Então, esse trabalho está sendo executado, né? A gente vai atualizar essa ferramenta, trazendo aí novas atualizações e parcerias, mas nesse primeiro momento ela contou, então, com a OPAC Orgânico Sul de Minas, né, com 13 associações de produtores de orgânicos do Sul de Minas, a OCS, a Cooperativa Orgânica Agroflorestal Comuna da Terra, que trabalha com os assentamentos aqui em São Paulo, assentamentos da Reforma Agrária, e lançamos no ano passado a Organoteca, que a gente chama, né, que então foi uma plataforma que, além desse aplicativo que eles poderiam usar no celular, era uma ferramenta que tinha então todas as tecnologias da Embrapa que poderiam ser adotados pelos agricultores orgânicos, né? Então a gente fez um repositório onde para facilitar o acesso e o consumo dessa informação. E também colocamos à disposição planilhas para o produtor ele gerar suas planilhas de custo para entender o custo envolvido na produção dele. Né? Muitas vezes os produtores eles têm dificuldade nesse processo, é incrível, assim, não é que é muito raro, mas é muito comum a gente encontrar produtores que não têm a menor ideia do quanto gastam e quanto tem de retorno, né? Especialmente os pequenos. Então, eles estão naquela prática ali, mas não conseguem fazer o balanço. Onde que eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, qual que é o retorno previsto. Então, o colega ele fez uma planilha de custo bem simplificada para esses produtores conseguirem, né, olhar como é que está o desempenho do seu negócio e pensar, né, em melhorar e aí, economicamente a sua atividade. Esse outro projeto, ele é um projeto bastante, também a gente está trabalhando desde 2018, é uma parceria com o Ministério da Pesca e Agricultura, através da Secretaria Nacional de Agricultura, que é o mapeamento de onde está localizado no Brasil todas as estruturas para a produção de peixe em água continental. Então, a gente fez um trabalho, estamos ainda fazendo, porque o desafio ainda não terminou, né, esse desafio, mas de identificar uma a uma. Né? Qual que é o grande desafio? Né? Identificar corpo d'água é uma coisa que a gente já está, assim, consegue fazer muito fácil através das imagens de satélite, mas separar aquilo que é produção de peixe do que é água para outros usos é o grande desafio. Né? Então, a gente tem se debruçado sobre isso. Em 2018, a gente mapeou 513 municípios. Né? Por que só 513 municípios? Porque esses municípios, dentro de cada estado, representavam pelo menos 75% da produção estadual. Então, seriam os municípios mais relevantes do ponto de vista do volume produzido. Né? Então, a gente chama do grupo G75, que são aqueles que representam 75% do volume da produção estadual. Né? Então, mapeamos 930 mil quilômetros quadrados, né, dentro desses 513 municípios, para encontrar esses aquicultores dentro do estado. E por que isso é tão importante do ponto de vista da pesquisa agropecuária, né, e das políticas públicas? A maioria dos nossos produtores aquícolas hoje são da agricultura familiar, então são pequenos agricultores. A gente tem estados aí que tem mais de 80% da aquicultura é agricultura familiar, são aquicultores familiares. Né? Exemplo do Rio Grande do Sul, onde a gente tem mais de 60 mil produtores, estabelecimentos agropecuários registrados no censo, e 51.500 são estabelecimentos familiares. Então, como que a gente acha esses produtores no campo para que as melhores políticas cheguem até esses produtores? Então, os estados brasileiros são verdadeiros países, muitas vezes, tem estados e municípios, às vezes, também que são muito grandes, né? E às vezes tem essa dificuldade de chegar até esse agricultor. Fizemos um trabalho de campo muito interessante no Paraná. Paraná, a Federação de Agricultura, ela solicitou para a gente, então, a atualização desse mapeamento para 2023, porque houve uma expansão muito grande da agricultura no estado nos últimos anos, e os dados de 2018 já estavam obsoletos, né? Então eles queriam entender o que aconteceu nesses últimos 5 anos, e aí mapeamos o Paraná inteiro, então todos esses pontinhos amarelos aí no mapa são áreas, né, que a gente mapeou de lâmina d'água para agricultura. E aí, da mesma forma como no Brasil, a aquicultura no Pará é muito relevante também para a aquicultura familiar. A gente fez um trabalho de campo em abril desse ano,
percorremos mais de 7.000 quilômetros dentro do estado do Paraná para visitar algumas dessas propriedades, para saber se de fato a gente estava mapeando corretamente, né? Se aquilo que a gente olhava no satélite era uma aquicultura. Para nossa surpresa, todos eram, né? E a gente olha nesse dado que mais de 50%, né, da área mapeada são de lâminas d'água menor que 1 hectare de tamanho, né? E por que isso é importante? Então, eles são muitos, né? 95% pelo menos, tem menos aí do que 3 hectares, né? E representam mais de 50% da área, por conta dos licenciamentos ambientais. Muitas vezes a aquicultura com até 1 hectare de lâmina d'água, ela tem diferenças de licenciamento ambiental. Elas já são voltadas para uma aquicultura familiar, né? Então, compreende que não vai ter muito uso da água, né? Mas há uma preocupação, sim, do próprio Estado e do país de que essas aquiculturas sejam identificadas, até por conta da gestão dessa água e evitar a contaminação dos nossos rios, né? Então, é importante saber onde elas estão localizadas para a gente poder levar as melhores práticas, né, de reuso de água, de circulação de água, os melhores insumos, como faz a limpeza desse tanque, aonde que você vai colocar essa água depois que você faz uma limpeza, né? Então, há uma preocupação não do ponto de vista de regramento e normativas, mas do ponto de vista educacional, né? Então, esse trabalho ele foi muito interessante, porque a gente, sim, nessas andanças, né, no Paraná, a gente via muito produtor familiar pequenininho, realmente, né, o pai, a mãe, de repente um filho, né, e fazendo aquela atividade, muitas vezes nem para comercialização, mas muito para um consumo familiar, um lazer familiar, eventualmente numa época de festa, né, uma Páscoa, um Natal, eles fazem uma comercialização mínima desse pescado ali na comunidade, mas o foco mesmo, né, desses produtores é o autoconsumo. Então, a gente até, nesse projeto, denominamos essa aquicultura, né, como uma função social. É muito mais uma função social do que uma função, né, pensando numa economia de país, né, muito mais social essa iniciativa. Um outro trabalho que a gente também tem executado desde 2016 na Embrapa Territorial é a análise do cadastro ambiental rural, e a gente tem feito essa análise em diferentes dimensões, né, a dimensão territorial, a econômica, a social e ambiental. Isso começou quando o Serviço Florestal Brasileiro resolveu colocar aberto, distribuir, né, os dados dos cadastros ambientais rurais dos produtores rurais, e foi a primeira vez que a gente conseguiu olhar o território nacional de fato e ver onde que estava sendo essa ocupação, vamos assim dizer, com polígonos, né? A gente tinha ali mal ali dados do INCRA, né, que tem a delimitação de alguns imóveis rurais, mas são muito poucos, porque eles têm que estar georreferenciados e exige responsabilidade técnica, né? Então é uma coisa mais complexa. Então a gente não tem essa radiografia do território nacional, e com o cadastro ambiental rural isso foi possível. A gente sabe, obviamente, que o cadastro ambiental rural tem seus problemas, né? Está em constante evolução, ainda demanda muita validação pelos estados, que é a atribuição dos estados fazer a validação do cadastro ambiental rural, mas foi aquela primeira vez que a gente olhou e falou, gente, esse é o mundo rural brasileiro. Aqui que os produtores estão localizados, esse é o tamanho da terra que eles estão, vamos assim dizer, declarando que são suas, né? E os seus compromissos ambientais. Vamos entender o que é isso, né? Como é que é o que está acontecendo, né? Então, para quem talvez não conheça, né, o cadastro ambiental rural, ele é um cadastro obrigatório previsto dentro do Código Florestal Brasileiro, né, de 2012. E o governo federal tem um sistema de informações do cadastro ambiental rural, que é que integra todos os sistemas estaduais, alguns usam federal, mas tem essa integração dos estados, e todo produtor rural brasileiro, né, teve que fazer o registro do seu imóvel dentro dessa plataforma, né? Então, o que ele registrou? Ele registrou, né, em amarelo o limite da sua propriedade, né, em verde ali é a sua, né, em linha ali a sua hidrografia, né, ele colocou ali seus corpos d'água, onde tem uma represinha, suas nascentes, sua vegetação nativa, sua reserva legal, sua APP. Então, ele foi desenhando dentro da imagem de satélite todos os elementos que compunham aquele imóvel, né? Áreas consolidadas, áreas de servidão, se era APP de topo de morro, né? APP de declive, inclusive aí as APPs hidrográficas e a reserva legal também. E aí, quando a gente tem aqui uma imagem, né, com e sem as delimitações, e aí a gente vai dando um zoom out, né, nesses milhares de cadastros que foram feitos no Brasil, né? Muitas vezes o produtor, diferente do censo, né, que o censo vai até o produtor,
No caso do cadastro ambiental, o produtor veio até o Estado, né? Então, foi uma via assim, inversa, né? No censo, o Estado chega, bate na porta do produtor, e no cadastro ambiental rural, o produtor que teve que chegar no Estado e fazer sua declaração, porque era obrigatória. E aí a gente vai vendo esse mosaico, né? Como que isso está acontecendo, a conectividade entre essas APPs, né? Onde, de repente, tem conectividade entre reservas legais. E aí a gente vai fazendo esse mosaico, dando esse zoom out, né? E vendo como que essas paisagens vão se conectando em todo o território nacional. Só que a gente tem pontos do território nacional que ainda não foram cadastrados, né? Então, tem alguns vazios cartográficos ainda. Não tem CAR, né? Obviamente, tem terras que são devolutas, são terras que são do Estado ainda, mas também tem áreas que não foram cadastradas. E aí, o IBGE, no censo de 2017, trouxe uma novidade. Ele disponibilizou para acesso público os pontos que foram visitados de cada estabelecimento agropecuário no país. Então, quando a gente olhou essa base de dados e olhamos a base de dados do Cadastro Ambiental Rural, a gente falou, perfeito, vamos cruzar essas duas informações, vamos entender as relações entre estabelecimento agropecuário, que teoricamente é uma unidade produtiva visitada pelo censo, o Cadastro Ambiental Rural, né, que é uma área declarada pelo produtor rural, que é de sua posse, com foco ambiental, e entender como que essas relações acontecem. E aí foi muito interessante porque a gente encontrou 3 conjuntos de populações. Os estabelecimentos coincidentes com CAR, né? Então eu tenho estabelecimento produtivo e cadastro ambiental rural, né? Numa relação muitas vezes 1 para 1, ou seja, né, esse cara produz e tem seu CAR, tá bonitinho, né? Vamos dizer, ele fez, né, o que tem que ser feito, que é o cadastro ambiental rural. A gente tem estabelecimentos que não têm imóvel rural no CAR, né? Ou seja, ele não declarou, né? Mas ele está lá como uma unidade produtiva. E o caso que tem imóvel rural no CAR, mas não tem estabelecimento agropecuário. Então, a gente tem esses 3 conjuntos de população, e quando olhamos isso tudo, a gente falou, o mundo rural é muito mais complexo do que a gente imaginava. Né? Então, tem milhares de situações. Tem situações, por exemplo, que um imóvel rural do CAR tem mais de 10 estabelecimentos agropecuários. Né? Isso é muito interessante porque mostra parte do território nacional onde você tem números maiores de famílias explorando a mesma porção de terra, né? Então, normalmente acontece, você tem lá um imóvel, mais de 10 famílias, então as famílias vão ocupando partes desse território, né, e fazendo a comercialização da sua produção. Então, isso é muito interessante porque vai mostrando também para a gente onde que isso acontece de fato no país, né? Então, a gente tem esses dados para todo o território nacional. E a partir dessa interseção dessas informações, né, a gente conseguiu analisar, então, os compromissos ambientais dos produtores rurais brasileiros, né, que chegam aí a quase 565 milhões de hectares, né, são 66,3% do Brasil, né, que está com compromissos ambientais de produtores rurais, mas também de áreas atribuídas pelo governo federal, estadual, municipal, para a preservação e conservação da vegetação nativa e terras indígenas, unidades de conservação de proteção integral, né? E também dentro de áreas de assentamentos rurais e territórios quilombolas. Então, quando a gente faz todo esse mosaico de informações do CAR, informações de censo, de áreas atribuídas pelo governo federal, estadual e municipal, a gente vê, né, que o compromisso ambiental assumido pelo Brasil, né, obviamente, a gente sabe que tem problemas, né, mas o compromisso que você se comprometeu a preservar e conservar e proteger são 66,3% do território nacional. E aí dessa forma que a gente chega nesse que a gente chama de nosso queijinho, alguns chamam de mandala, né? Mas no queijinho, para os mineiros é o queijinho. Mas então a gente distribui esse 66,3%, né? Então, de quem é essa responsabilidade pela preservação e conservação? Então, 32,2% está na mão dos produtores rurais, então, né, que cadastraram seus imóveis no CAR, né, 24,2% em unidades de proteção integral e terras indígenas, outros 9,9% ainda em terras devolutas e imóveis que não foram cadastrados no CAR. Então, assim, dizer quem que é o dono, quem que tem que responder por essa preservação, por essa conservação. Ao passo que a gente usa, de fato, para a produção agropecuária no país, apenas 30,2% do território. E como que a gente usa esses 30,2% do território? 21,2% hoje é área de pastagem, né, e nos seus diferentes níveis de qualidade, né,
pastagem bem conservada, em degradação ou já degradada, né? 7,8% para a nossa produção, de fato, de grãos, hortaliças, frutas, né? Então, a gente usa 7,8% do país para essa produção de alimentos, exceto, né, a pecuária. E aí 1,2% de floresta plantada, e esse percentual, né, entre todos eles, eles tendem a migrar um pouquinho, né, dependendo aí, exatamente por conta dos sistemas integrados, né? A Embrapa, ela tem levado muito a sério e tentado levar cada vez mais a implantação de sistemas integrados no país, né? O que seria o sistema integrado? É a gente fazer lavoura-pecuária, lavoura-floresta, lavoura-pecuária-floresta, é fazer uma produção que você consiga, no mesmo espaço, ter diferentes produtos, ou seja, diminuir o risco, né, de determinado... Se você tem uma praga e você tem uma quebra naquela produção, você consegue uma outra fonte, né, vendendo uma madeira ou trabalhando ali com um animal, né, mas, ao mesmo tempo, isso traz ganhos ambientais absurdos, né? Então, quando você coloca o componente florestal, né, muitas vezes dentro de um sistema ali de produção, você consegue até ter, muitas vezes, aí uma produção, né, muito se fala da soja, da carne, carbono neutro, muitas vezes também o baixo carbono, porque você traz esse componente florestal, você melhora as práticas, melhora o sombreamento, traz mais conforto térmico para o animal, ele aumenta a produtividade, seja de leite, seja de carne, né? Então, esses sistemas integrados, eles acabam trazendo muitos ganhos, né? Não só econômicos, mas também de sustentabilidade ambiental para aquelas propriedades que estão ali colocando isso em prática. No Brasil, a gente tem uma rede, a LPF, né, que é a Rede de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, a Embrapa também faz parte dessa rede, que exatamente tenta aí disseminar esse sistema de produção para que mais produtores adotem nas suas propriedades esse mosaico de ocupação que favorece a sustentabilidade, né? Então, aí a gente, por isso que eu falo, esses percentuais, eles, né, vão mexer um pouquinho, né, mas hoje é assim que a gente está, né, distribuído dentro do território nacional. E aí a gente usa esses 7,8%, né, mais aí os 21,2% da pastagem, nossos 30%, né, sendo muito eficientes, né? Então, nós somos aí os primeiros produtores de soja mundial em produção, né, os primeiros em exportação, esses dados aí foi de uma consultoria, dados de projeções para 2024. Milho, né, somos os terceiros produtores mundiais, o segundo aí no market share de exportação. O café, o primeiro em produção, primeira exportação, açúcar, idem, etanol, segundo lugar nos dois casos. Suco de laranja, né? Somos os maiores produtores de laranja mundialmente, né? A maioria, e acho que de 7 de cada 10 copos de suco, se eu não me engano, no mundo, vem do Brasil, né? O algodão, somos grandes produtores, e nosso algodão é uma cadeia belíssima, temos o algodão certificado, com certificação internacional, com toda a rastreabilidade. O algodão brasileiro, então, tem bastante, por assim dizer, reconhecimento pelas suas práticas e pela rastreabilidade que o setor coloca. Arroz também somos grandes produtores, o tabaco, né, que é uma cadeia que fica um pouco escondida, mas olha como o tabaco é importante também no Brasil, né? Segundos em produção, primeiro em exportação. Carne bovina, segundo em produção, primeira em exportação, carne de frango, carne de suína. Então, assim, conseguimos usar com muita eficiência aqueles 7,8% do território, né? Produzindo com as melhores práticas, trabalhando com os melhores cultivares, né? Adotando os melhores insumos que estão disponíveis e autorizados no país. Então, hoje é assim que a gente trabalha. E aí, para a cadeia da laranja, né, foi até interessante que a gente conseguiu avançar nesse ano passado. Temos um passo naquelas dimensões que eu comentei que a gente quer estudar dentro do cadastro ambiental rural. Era a dimensão territorial, então mostrando quanto que a gente tem aí de compromisso ambiental, mas também a dimensão ambiental, que ela estaria focada em quê? Entender qual que é o estoque de carbono, qual que é a biodiversidade faunística presente nessas propriedades, né? Porque hoje muito se fala que tem que se olhar para além do carbono, né? Tem que reconhecer a biodiversidade dentro desses sistemas produtivos. Então, a gente tem um projeto, né, que finaliza, acho que no ano que vem, é um projeto com o Fundecitrus, né, o Fundo da Citricultura, e financiado pela Innocent Drinks, uma empresa do Reino Unido, do grupo Coca-Cola, onde a gente está focando exatamente na dimensão ambiental. E o que foi feito nesse trabalho? A gente, então, mapeou todo o uso e cobertura das terras nas fazendas citrícolas, né, do Cinturão Minas Gerais São Paulo. O Fundecitrus, ele já faz o PES, né, que é o Programa de Estimativa de Safra, então eles têm mapeamento de todas as árvores, todas as laranjeiras do estado de São Paulo e Minas Gerais, eles têm mapeado.
né? Então, eles têm um mapa de onde estão todas, sabem a idade, qual que é cultivar, né? Então, é um registro muito preciso da idade dessas árvores, e com isso a gente conseguiu trabalhar fazendo estoque de carbono dessas propriedades. E isso foi muito interessante, foi um trabalho bem exaustivo, bem pesado, né? Trouxe até se der tempo, trouxe uns vídeos para passar, são curtinhos, mas mostrando o estoque de carbono não só na área de citros, né? Mas também nas áreas destinadas à preservação dentro dessas fazendas de citros, porque a fazenda é o todo, né? É a área de preservação e a área de produção. Então, quanto que tem de estoque de carbono nessas propriedades, né? Então, foi um trabalho bem robusto e um trabalho importante, porque é um trabalho de base, porque tem poucos dados sobre o carbono dentro dessas lavouras permanentes, no caso aí os citros, faltam dados, porque você tem que arrancar a árvore, tirar com raiz e tudo, né? Então, a gente conseguiu, dentro desse projeto, que alguns produtores doassem as suas árvores, né? Então, fomos lá, arrancamos mesmo com raiz, foi um trabalho assim, hercúleo, né? Levamos para o laboratório, pesa, faz análise de carbono, né? Até para ajudar, temos dados de base primários para a gente ajudar nos nossos inventários nacionais de emissão, né? E não trabalhar com estimativas internacionais que muitas vezes não se aplicam para um país de clima tropical como é o país, no Brasil, né? Então, esse trabalho bem de base. E fizemos o monitoramento da biodiversidade em 5 propriedades rurais, né? Foram praticamente 500 hectares em diferentes regiões, o que foi muito bacana. Então, foi um trabalho onde a gente instalou câmeras fotográficas noturnas, né? Teve equipe de biólogos a campo, com binóculos, reconhecendo as aves, né? Tocas, fezes, marcas, pegadas, né? E as câmeras noturnas identificando os bichinhos. Aquela foto inicial aqui é uma família de coati, né, que foi registrada indo roubar uma laranjinha do pomar e voltando. E aí era uma famíliazinha toda circulando, né? Nesse produto aqui a gente encontrou onça parda, jaguatirica, tudo circulando entre os pomares, né? Então, dentro da área de produção citrícola, a gente tem esses 160 mil hectares de áreas destinadas à produção, né? Então, isso soma, né, quando a gente olha dentro só dos pomares citrícolas, as árvores, né, já tem 8 milhões de toneladas de carbono estocadas, praticamente cada hectare você tem 25 toneladas de carbono, né? As contas que os pesquisadores fizeram, né, desse projeto é que uma árvore, né, compensa a emissão de CO2, né, de 10 dias de uma pessoa, né? Então, o serviço ambiental que essas árvores fazem, né, também em comparação com com as nossas emissões na cidade, né? Então, somando, né, o que a gente tem da parte aérea dessas árvores, no solo e nas áreas de preservação, o cinturão citrícola, né, tem 36 milhões de toneladas de carbono estocadas, né, dentro de todo o seu sistema, dentro do cinturão citrícola. Eu deixei esses 3 vídeos, mas eu não sei se nosso tempo está, se eu estou apertado ou não. Se der tempo, depois a gente passa no final. Mas é muito interessante que a importância do agro ela não é só para aquelas grandes, né, aqueles produtos que a gente ocupa grandes posições de mercado e produção e exportação. Esse trabalho foi feito pela Embrapa, com base nos dados do censo agropecuário, né, e mostra quanto é importante a participação da agricultura familiar também em outros produtos. A gente vê ali, por exemplo, olha, mesmo aí no arroz, né, é um pouquinho ali, quando a gente olha Brasil, feijão, milho, os percentuais aí 20%, 10%, né, nível Brasil, mas você olha, ele é pimentão, né, o leite de vaca, alface, o açaí, o abacaxi, né, como que é importante a mandioca, né, a agricultura familiar fornecendo esses produtos para a nossa cesta básica, né? E aí, quando a gente olha, você pensa, mas isso é nível Brasil, né, quando a gente olha nível Brasil. Mas cada estado brasileiro tem a sua particularidade. A gente fala que cada estado tem sua vocação agrícola, né, tem os seus costumes agrícolas. Tem culturas que são mais cultivadas em um estado do que outro, né? Aqui é o exemplo de Rondônia, onde a gente tem aí feijão, 84% do feijão de Rondônia é da agricultura familiar, né? Então, a gente, quando fala de segurança alimentar para a Amazônia, a gente precisa olhar para esses agricultores familiares que estão produzindo alimentos para as cidades na Amazônia, né? A gente tem projetos que você entende que assim, o produto chega muito caro nessas cidades, porque eles vêm daqui do sul e do sudeste. Então, você tem uma logística associada e o preço acaba chegando muito alto para os consumidores. Então, tem uma forma de valorizar esses agricultores familiares que produzem para o seu mercado consumidor local. Então, a gente vê lá, por exemplo, então a mandioca também com 84%, café, 90% praticamente do café de Rondônia é da agricultura familiar, o cacau,
a banana, o abacate, todos acima de 80%, né? O leite de vaca, 88%, os peixes, né? Aí os peixes vendidos aí um percentual menor, mas né, o grande foco aí é ver as diferenças de produtos que são importantes. E aí, conhecendo, né, a importância do café para a agricultura familiar, né, especialmente aí de Rondônia, que hoje o café na Amazônia é Rondônia, praticamente só Rondônia está produzindo café, tem práticas belíssimas, né? O café de Rondônia tem várias frentes, o café indígena, né? O café tribos, da Três Corações, então tem assim uma valorização da identidade regional desses cafés. Então a gente fez uma parceria, né, também com a Embrapa Rondônia, executamos um projeto similar a esse que a gente fez para os citros, para conhecer a sustentabilidade dos cafés de Rondônia. Né? E aí, por que isso é importante? Olha esse mapa aqui, essa tabela, né? Mais de 90, vou falar 100%, né? Porque ele quase 90, 100% vai, do café produzido em Rondônia são de propriedades da agricultura familiar, né? Quase 75% em propriedades com até um módulo fiscal, né? Que são extremamente pequenos. O que é o módulo fiscal? É a unidade mínima, um módulo fiscal, a unidade mínima que um produtor tem que ter para ele conseguir produzir o alimento para ele sobreviver, seja para autoconsumo, seja para comercialização. Então, menos que isso são os minifúndios, né? Isso não se reconhece, mas então a gente tem uma grande concentração do café de Rondônia, todos são realmente da agricultura familiar. Uma por dados de censo agropecuário e outros por dados por imagem de satélite. A gente mapeou todos os cafezais de Rondônia, né, e conseguimos chegar nessa relação de qual que é o tamanho desses imóveis que comercializam, que produzem o café na região. E aí esse projeto, essa publicação está disponível online, né? Quem tiver interesse, só, né, pegar o QR Code. Mas essa publicação ela foi importante por quê, né? Porque ele mostra que o café de Rondônia, né, não tem vínculo com esse desmatamento mais recente. É um café que ele vem sendo ocupado em áreas de pastagem, então sendo substituídas. Né? Então isso é importante até por conta da própria legislação europeia, né, a EUDR, está prevendo, né, na não compra de produtos oriundos de desmatamento pós 2020, 2021, agora eu não lembro, 21, né? E aí você precisa, então, comprovar que o seu produto não está vindo de áreas desmatadas. Então, a gente fez uma análise, depois de mapear esse café, a gente voltou nos dados de desmatamento para ver qual que era a relação entre produtos, né, essas implantações de café em áreas desmatadas. Então, praticamente, foi esse produto, ele encontrou, sim, acho que foi 0,5% da área do café estava relacionado com desmatamento recente, né? 0,5%. É pequeno, mas precisa ter atenção do Estado, até por conta, né, de imagem e barreiras comerciais eventuais que podem acontecer. Né? Mais da metade, né, da região estudada, né, é formada de florestas, né, então ainda com bastante vegetação nativa, né, principalmente por contribuição das reservas indígenas da região. Né? Então, tem um compromisso ambiental e essa associação entre preservação e produção, né? Até porque tem produtores indígenas também, né, produzindo seus cafés, então essa associação ela é muito importante para a região de Rondônia. Né? A gente tem aí o potencial para a expansão da cafeicultura, né? Porque a gente tem muitas áreas de pasto ainda que podem ser ocupadas com esse café, né? Trazendo aí um fortalecimento da cadeia na região. Né? Aí mostrando esses resultados podem ajudar, né, os produtores a mostrar conformidade ambiental, né? E a gente aí com a cafeicultura, né, traz essa capacidade de dar qualidade de vida para esses produtores da Amazônia que residem e trabalham nessas pequenas porções de terras na região. Né? Então é um trabalho bem assim, bem bonito que está sendo feito, né? Os dados de carbono também estão sendo coletados, mas ainda não temos, né? Está em fase de análise ainda. Assim que a gente tiver, eles vão ser divulgados na página da Embrapa, mas a princípio tem essa publicação mostrando sobre o mapeamento, sobre essa questão ambiental e sobre o perfil desses produtores rurais. E aí a importância do agro ela continua, né? Quando a gente fala aí também por exemplo, quando a gente olha os 65 produtos analisados, né? A agricultura familiar ela participa apenas de 5,7%. Mas quando a gente tira da cesta soja, milho, trigo e cana, que são culturas mais expansivas, né, em termos de produção, aí a agricultura familiar no cômputo do Brasil, na média, vai para 30% do volume produzido em toneladas. Né? Mas você tem cadeias que a agricultura familiar ela é bastante relevante, já tinha falado lá atrás, e aí eu destaco novamente aqui as frutíferas, as hortaliças, que vem praticamente da agricultura familiar, o morango, né, a participação do morango, 81% é agricultura familiar, a uva para vinho e suco, quase 80% é agricultura familiar.
né? E quando a gente vai para a pecuária, 31% das cabeças de bovinos no país é agricultura familiar, quase 46% das aves, 51% dos suínos, 70% dos caprinos, todos são de responsabilidade da agricultura familiar, até aí 64% dos produtos derivados de leite, né? Então, é um grupo de produtores que a gente não pode nunca deixar à margem, né, das nossas políticas e preocupações, né, em termos de legislação nacional também. E aí, para finalizar, né, esse outro trabalho, quando a gente fala, então, da agricultura familiar, da importância da agricultura familiar, a gente tem um trabalho com a juventude rural e agricultura familiar da Baixada Cuiabana, é uma região ali no entorno de Cuiabá, que reúne 15 municípios, mais ou menos, né, onde tem mais de 70% são produtores familiares, e é uma grande preocupação, né, especialmente pela fixação dessa juventude rural no campo. Né, a população rural está envelhecendo, né, a gente pega ali eu acho que o pointer é o do meio, né, mas acho que não vai pegar. Quando a gente pega aquele gráfico ali de barras, né, mais superior à direita, a gente tem aí mais de 75% desses agricultores familiares têm mais de 50 anos de idade. Né? Então, assim, é uma preocupação com essa sucessão, como que você fixa esse jovem no campo, né? Uma grande área ali dessa região toda ainda é pastagem, né? E muita vegetação nativa, né? Que é aquela barrinha azul do gráfico, embaixo do gráfico de pizza ali de barras, a barrinha azul é quanto que tem de vegetação nativa, e os outros dois que estão mais compridos, o amarelo e o rosa, é pastagem. Então, aí com grande potencial, né, de levar tecnologias, levar conectividade para o campo, infraestrutura, né, melhores práticas para que esses jovens tenham interesse em ficar. Porque se não tiver conectividade, não tiver competitividade, não tiver algum tipo de motivação para esses jovens ficarem, eles não vão ficar, eles vão para cidades e essas propriedades vão sair do sistema produtivo, o que vai piorar ainda mais, né, o mercado de oferta de produtos para a região aí do Mato Grosso, que a gente sabe também que os produtos chegam muito caros, né? Então, uma das grandes preocupações desse projeto é exatamente fomentar a fixação do jovem no campo, e esse grupo ele é financiado, esse projeto é financiado pela Fundação André Lúcia Maggi, onde a proposta final desse projeto é o quê? É conectar as fazendas, né, com esses agricultores familiares, ou seja, as fazendas que compram, né, seus insumos para fazer as refeições dos trabalhadores, eles consigam adquirir isso localmente de um grupo de agricultores familiares que podem produzir aquilo que já produzem e, eventualmente, diversificar sua produção, né, pensando no cardápio que é colocado dentro dessas fazendas. Então, hoje nós vamos, nessa semana, nesse mês, vamos servir esses pratos. Quem vai fornecer esses insumos para as fazendas? Então, você começa a incentivar uma diversificação de produção, né, uma compra garantida desses agricultores familiares. Esse trabalho é executado com assistência técnica da empresa Mato Grossense, né? Então, são os extensionistas que estão a campo, conhecem as famílias, né, que vão fazendo esse levantamento desse perfil, e essa capacidade de inclusão dessas famílias dentro desse projeto para garantir, né, a posteridade dessas famílias no campo. Então, é um pouco, né, do que a gente faz lá na Embrapa, bem 4 projetos, bem ampassando, né? A Embrapa é muito grande, tem bastante coisa na nossa própria unidade também. E aí eu termino a minha fala, né, com essa foto que a gente tirou aqui numa produção de hortaliças no interior de Campinas, que é o Seu Cabral das Alfaces, que ele é conhecido assim. A gente fez um dia de campo lá e uma abelhinha ali polinizando, né, pegando pólen das folhas de brócolis, né? E aqui no Brasil a gente tem muita preocupação, né, que a produção e a preservação caminhem de mãos dadas, né? Então esse é o papel da Embrapa, né, o papel que a gente tem aí trabalhado cada vez mais junto aos produtores, e para reforçar isso, e os produtores hoje já têm uma concepção, acho, muito diferente, né? Que eles dependem desse meio ambiente para sobreviver, e que se eles degradam, a produção vai ser prejudicada. Então, essa percepção tem mudado muito ao longo dos anos, né? E a Embrapa tem, acho, uma grande responsabilidade nessa comunicação com os produtores, para que eles entendam cada vez mais e adotem as melhores práticas. Bom, agradeço, né, meu tempo, deixei meus contatos também. Dá tempo? Eu não sei como é que a gente está. Os vídeos são curtos? São curtinhos, de 4 minutos. Eu vou pegar o dos bichinhos que eu acho que é o mais bonito. Deixa eu voltar aqui, aí você clica para mim, pode ser? Eu acho que é o segundo vídeo. Passa o mouse em cima. Eu acho que é isso. É esse daí. A gente fez ele em inglês e português, né? Se quiser ampliar.
Só vou trocar aqui, quem está assistindo não está... Tá. Então, a gente fez esses 3 vídeos, né? Um vídeo sobre o estoque de carbono, que explica toda a metodologia e os resultados do projeto. Um vídeo da biodiversidade faunística, né? Falando do trabalho que foi feito, as espécies encontradas. E um terceiro vídeo que é de boas práticas, né? Então, como é que o produtor citrícola ele pode melhorar a sustentabilidade dentro da sua produção, né? Adotando boas práticas. Então, são vídeos bem simples, né? Bem educativos. Aí a gente fez em inglês e português, para também, né? Para a gente ganhar o mundo com essas informações. Correndo apressado é o Coati, e ele acaba de surrupiar uma laranja. Mas não tem como se preocupar. Ele vive em uma fazenda produtora da fruta no maior parque citrícola do mundo, localizado no estado de São Paulo e parte de Minas Gerais, no Brasil. Nessa região são produzidas aproximadamente 300 milhões de caixas de laranjas todos os anos. A laranjinha do Coati não vai fazer falta. A foto foi registrada durante um projeto de pesquisa da Embrapa e do Fundecitrus para identificar a fauna silvestre presente no cinturão citrícola brasileiro. O Coati está entre as mais de 300 espécies animais identificadas no trabalho de campo que percorreu 5 fazendas distribuídas nas 5 regiões do cinturão. Os biólogos buscaram tocas, penas, fezes, garras, pegadas e outros vestígios que indicassem a presença dos animais. Também instalaram câmeras fotográficas com sensor de presença e infravermelho para registros noturnos. Os equipamentos flagraram a cotia, a igara e até 2 dos maiores felinos das Américas, a jaguatirica e a onça-parda. Para animais de grande porte, como a jaguatirica, é um ótimo sinal. Se elas estão aqui, significa que a cadeia alimentar está completa. Lembra do Coati com a laranja? Na foto ele está acompanhado de um filhote. Quando a gente avista, né, animais já com seus filhotes, uma onça parda com filhote, um coati com seu filhote, significa que a espécie já está se estabelecendo no local. E olha, uma família toda de coatis flagrada aqui. Nas 5 fazendas percorridas, foram encontradas mais de 1/3 das espécies de aves catalogadas no estado de São Paulo. O avistamento de animais silvestres dentro dos pomares de laranja tem sido cada vez mais frequente. Isso porque existe uma imensa área destinada à conservação ambiental dentro das propriedades de citros. Áreas como esta aqui que nós estamos totalizam dentro do cinturão citrícola quase 160 mil hectares. Existem, para cada 3 hectares de citros, 1 hectare destinado à conservação ambiental. A agricultura sustentável tem valor. Valor para o mercado, para o agricultor, para as pessoas e para o planeta. Conheça mais sobre a sustentabilidade da produção de citros no Brasil. Acesse www.fundecitrus.com.br/citricultura sustentável. Trabalho, esse pesquisador que é responsável, né, que entende dessa parte de biodiversidade, ele falou, olha, a curva ainda era ascendente, se a gente continuar essa pesquisa por mais tempo, a gente tem que encontrar mais bichos. Porque ele ainda estava, ele fala, né, que ele tem um trabalho que é de riqueza, né, e aí que o gráfico ainda estava exponencial e ainda ascendente, né, não estava já decaindo. Então, se a gente passasse mais uns dias em campo, né, porque esse projeto ele foi feito, tem que ser feito na época de seca e na época de chuva, por conta da migração, né, então tem que pegar vários períodos do ano. Ele falou, olha, se a gente continuasse, é porque não dá tempo, né? Muito obrigado, muito obrigado. Bom, bastante inspiradora a apresentação aí da Embrapa Territorial, é uma fonte de orgulho para os brasileiros, não é? Agora eu passo a palavra para a Suzy. Vou falar também, né? É interessante ver como a tecnologia e os dados, né, podem ajudar e contribuir realmente para que a gente consiga buscar melhores padrões de sustentabilidade, né? Grande trabalho da Embrapa. E desmistificar também muitos preconceitos. A gente está
destruído o país. Existe um trabalho de prevenção muito forte, de preservação, de conservação de recursos. Então, essas são depois do que é da internet. Depois da apresentação, Suzy, se estiver vivo. Bom dia, gente, a todos e a todas. Eu sou a Suzy Shimura, diretora de sustentabilidade do Grupo Carrefour. Acho que tem alguns pontos aqui que a gente vai ter de sinergia, né, trazendo do campo para como a gente faz quando a gente, então, distribui isso à sociedade brasileira, aos consumidores. Então, como o título dessa conversa, que era do campo à mesa, tentei trazer um pouquinho nessa perspectiva, né, de como a gente está focado aí, principalmente nas categorias que a gente chama de FLB, mas também proteína animal, alguns exemplos aí de como a gente faz essa relação com nossos fornecedores. Antes, eu queria só contar um pouquinho do próprio Grupo Carrefour no Brasil, porque muito do que vai ser também colocado tem um outro fator que precisa ser levado em consideração, né? Essa abrangência, essa capilaridade do grupo, o número de pessoas, né, na qual a gente está ali se disponibilizando para abastecer. Então, essa conta precisa fechar nesse sentido. Então, no Brasil, a gente está presente em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, é o único varejista alimentar que está hoje presente em todos os estados brasileiros, exatamente pelo desafio que é você fazer, né, esse processo logístico de distribuição, de oferta a todas as diferentes regiões do país. A gente tem mais de 1.000 pontos de venda, mais de 130 mil colaboradores e colaboradoras diretos, ou seja, CLT, né, ou seja, o colaborador formal é diretamente ligado ao grupo. O faturamento aí de 115 bi ao ano foi de 2023 e 60 milhões de clientes que circulam nas nossas lojas todos os meses, né? Então, esse o tamanho do desafio em termos de abastecimento, de prover aos brasileiros e brasileiras uma alimentação de qualidade, e aí qualidade na maior variedade possível, né, do que é o conceito de qualidade, mais complexa possível, e também de forma acessível, porque a gente também sabe que existe aí um desafio socioeconômico também para a maior parte da população brasileira. Então, esse é um pouquinho desse ecossistema. Obviamente, todo mundo conhece a bandeira, né, a marca do Carrefour, mas existem outras marcas também correlacionadas, seja diretamente ao grupo, acho que não vai, né, mas também outras marcas ali que não necessariamente estão diretamente associadas ao grupo, mas que são do Grupo Carrefour Brasil, então o Atacadão, o Santos Clube, e outros negócios também que a gente acaba tendo, não só o varejo alimentar, mas a parte de property, que é o real estate e o banco que a gente tem. Então, voltando, qual que é o propósito do Grupo Carrefour? Oferecer alimentação acessível e de qualidade a todos os brasileiros e brasileiras, e aí contribuir para uma sociedade mais inclusiva e sustentável. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente o que é nessa perspectiva aí de qualidade, né? Não é a qualidade só da segurança alimentar, é uma qualidade também no próprio processo socioambiental que é, né, produzido esses alimentos. Dos nossos pilares em termos de sustentabilidade, a partir desse propósito, a gente, de maneira didática, óbvio que isso é muito eu diria, interdependente, ele se mistura, ele não é tão fragmentado assim, mas de maneira didática a gente coloca em 3 pilares, que é os nossos principais eixos de atuação na agenda de sustentabilidade. Então, o combate à fome e às desigualdades, a inclusão e diversidade e a proteção do planeta e biodiversidade. Esses pilares, em cada um deles, a gente tem agendas que também são prioritárias. Significa que a gente não trabalha com outras, não, mas existe uma certa intencionalidade, um protagonismo na qual a gente deseja a partir dessas agendas que a gente está escolhendo, tá? Então, o combate à insegurança alimentar, o Brasil, né, ainda é um país onde existe uma parcela muito grande, né, das pessoas com um alto grau de segurança alimentar. A gente está na casa de 10 milhões de pessoas. E aí você tem a segurança do passar fome, mas você tem também a qualidade nutricional, que muitas vezes não é observada. Então, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente também olha não só a questão da fome, né, do estar com fome, mas também dessa qualidade nutricional do alimento que vai prover essas famílias. E, obviamente, que se tem um olhar também na insegurança alimentar
emergencial, humanitário ali, né, de fazer, inclusive, doações, mas também existe a questão estrutural de como você vai resolver isso, no que se refere, por exemplo, à geração de trabalho e renda, perspectiva de futuro, seja daquela pessoa, como dos integrantes, né, daquela família, na perspectiva do futuro das outras gerações. E uma coisa que a gente entende também, que é uma forma de a gente combater a forma de desigualdade, é fazer um trabalho de desenvolvimento e inclusão da cadeia de valor, né? Seja porque são pessoas que estão produzindo os alimentos para trabalhar com a segurança alimentar, seja porque existe também uma pobreza nas áreas rurais, né, do Brasil, onde a gente também pode tentar diminuir esse gap socioeconômico. E eu vou depois dar um pouco de alguns exemplos nisso. A segunda pilar é a questão de inclusão e diversidade, então, tem o combate ao racismo e a promoção da equidade de gênero e de raça são grandes temáticas do grupo, compromissos assumidos pelo grupo, a inclusão de pessoas com deficiência e a educação, um ambiente de uma cultura respeitosa e inclusiva. Quando a gente fala de 130 mil colaboradores, 60 milhões de clientes, a gente precisa garantir, né, que a gente tem um ambiente de respeito e de inclusão o tempo todo, que isso seja um valor do grupo. O terceiro pilar é a proteção do planeta e da biodiversidade, é onde a gente traz um pouco aí a questão das cadeias de valor sustentável, seja no aspecto de mitigar riscos, seja no aspecto de potencializar aspectos positivos, né? Então, as duas vertentes são muito importantes, de coisas que a gente não aceita, não adianta, é indiscutível, e tem coisas que a gente não só aceita, como a gente precisa achar formas de potencializar esse impacto. A questão, obviamente, o varejo alimentar, ele tem como tema material o combate ao desperdício de alimentos, isso é né, um ponto que também a própria Embrapa tem algumas pesquisas muito interessantes, a FAO, é um desafio ainda que a gente vive, né, como combater, como minimizar essa incoerência, né, eu acabei de falar que tem 10 milhões de pessoas com alto grau de insegurança alimentar, e, por outro lado, a gente, né, com altos índices ainda no Brasil e no mundo de desperdício de alimentos. E a agenda de mudanças climáticas, que existem compromissos não só a redução das emissões, né, que é o mais latente da agenda climática, mas também com boas práticas agropecuárias, que, assim como foi colocado nesse caso, né, da produção de laranja, outras práticas que a gente pode contribuir aí para uma agenda também de mitigação, adaptação de riscos climáticos. Eu vou, então, dessa perspectiva desses pilares, o que eu trouxe? Alguns exemplos, né, que são relacionados a eles, mas eu trouxe uma vertente agora para a questão da qualidade do produto, da produção e do produtor. Obrigada. Então, ele está dentro daqueles pilares, mas eu trouxe aqui numa vertente mais específica para a gente poder falar de questões mais específicas da produção aí de algumas categorias ali que a gente chama de perecíveis, né? São frutas, verduras, legumes ou a própria proteína animal. Bom, então aqui eu coloquei os principais, né? Quando a gente pensa, então, na qualidade, a gente não está falando da qualidade só da segurança alimentar, mas sim a qualidade e segurança do produto, mas também tem uma questão de produção e produtor. E algumas coisas, alguns termos, vou acabar usando um pouco, aproveitar aí da fala e vou pegar um gancho das falas da Lucila. Então, a proteção da biodiversidade e o combate do desmatamento, ela comentou um pouco, né, do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, é muito dessas ferramentas que a gente utiliza, vou dar alguns exemplos, como exemplo da carne, o bem-estar animal, condições de trabalho, que é um ponto que a gente precisa ainda observar, né, principalmente para a produção aí agropecuária, porque existem, às vezes, situações que a gente precisa dar uma monitorada, e inclusão e desenvolvimento de fornecedores. Então, vou comentar aí alguns exemplos dos principais ali, de algumas dessas frentes. Na parte de qualidade, né, e segurança alimentar, acho que uma das questões que eu tenho há mais tempo, na verdade, desde 2014, né, a gente faz parte de um programa que é reconhecido aí, acho que 8, 9 anos consecutivos,
como destaque, que é um programa, inclusive, muito interessante, porque muitas coisas podem ser pré-competitivas, acho que por isso que eu trouxe a questão do ramo. Ele é coordenado pela ABRA, que é a Associação Brasileira de Supermercadistas. Então, ele é um processo colaborativo, inclusive com competidores, nesse sentido, né, para fazer o rastreamento e o monitoramento aí de análise de resíduos químicos, né, principalmente, aí estou falando de frutas, verduras e legumes. São cerca de 30 culturas prioritárias que a gente tem. Só nesse período desse ano, a gente fez mais de 400 análises de resíduos. Ao longo desde 2014, ou seja, dos 10 últimos anos, aí a gente já fez mais de 8.000 análises de resíduos. Inclusive, a gente reanalisa os próprios produtos orgânicos, então não basta ter a certificação, a gente faz uma checagem amostral se existe algum tipo, até pode ter riscos de contaminação cruzada, né, outras formas, mas se existe algum risco ali nos próprios produtos orgânicos. São mais de 300 fornecedores elegíveis, né, a esse tipo de análise, e atualmente, acho que esse é um ponto importante, poderia ter, mas atualmente não tem nenhum fornecedor bloqueado. Qual que é o ponto aqui, né? A análise do resíduo, ele olha tanto acima dos limites tolerados pela Anvisa, né? Ou algum item não permitido, ou de fato, e o não permitido, ele pode ser assim, não é permitido necessariamente, não está dito que é permitido para aquela cultura, mas às vezes ele é permitido em outras, e alguns que são proibidos. Então, tem esses, e o quarto, que seria o mais crítico, que é as duas coisas, né? Utilizar algum não permitido específico para aquela cultura e também o proibido, né? Essa seria a situação mais crítica. E neste momento, né, nesse ano, a gente não tem nenhum fornecedor bloqueado, e ao mesmo tempo, o nosso olhar aqui é sempre o bloquear é um indicador, né? Ele é um indicador, mas não necessariamente é um indicador de sucesso, porque isso significa que de alguma forma existe ali, intencionadamente ou não, né, existe um processo que está fora da conformidade. Então, nosso objetivo sempre, além de tudo, é fazer um trabalho de desenvolvimento desse conceito. Por que aquilo aconteceu? Vamos fazer análise, vamos fazer planos de ação, e se de fato ali não existe ali uma perspectiva de melhoria, aí de fato, ou aquela localidade de produção ela é bloqueada, ou o próprio fornecedor como um todo pode ser bloqueado, tá? Então, aqui, esse é um exemplo. Então, quando a gente fala, né, tem até, às vezes, umas falas de que fala, eu vou comprar de determinado outro local, porque, né, tanto faz de onde vem, né, a verdura, o legume. E, na verdade, né, existem diferenças nesse sentido. Ali existem pontos de venda, mas existem pontos de venda que têm um olhar de mais do que esteticamente o produto parecer adequado, existe uma análise se aquele produto está, de fato, íntegro na questão da segurança para o nosso consumidor, a nossa consumidora, tá? Uma outra coisa, um outro ponto que eu queria comentar, que é um pouco diferente, então eu diria que isso aqui é a régua mínima, né? A nota mínima vai passar de ano, ou seja, não, abaixo disso a gente não permite, mas também é muito importante a gente também colocar práticas nas quais a gente quer incentivar. Comentou um pouquinho da questão da agricultura familiar e de orgânicos. Hoje ainda é um desafio muito grande para a gente conseguir ofertar produtos com boas práticas, né, referências socioambientais, práticas socioambientais consideradas as melhores, numa capilaridade, num volume e a um preço acessível ao nosso consumidor, né? Então, o produto orgânico é um símbolo disso. Infelizmente, ainda existe, né, uma diferença de valor ao consumidor, que também não é um valor que é posto ao consumidor, é do custo também, né? Então, existe essa diferença e a gente já sabe que acaba não podendo ser acessível a toda a população brasileira. E não é porque existem mais margens, é porque, de fato, existem práticas que, às vezes, podem acabar impactando no custo. Então, a gente tem essa linha Sabor e Qualidade do Grupo Carrefour, onde a gente tenta achar um processo de transição. E é muito isso que a gente tenta fazer, né? Como ajudar o que não tem o mínimo, né?
e um, entre aspas, máximo, mas a vida ela é um pouco mais, né, complexa de se chegar de um ponto ao outro, e a gente entende que é o nosso papel ajudar esse processo de desenvolvimento e ajudar o consumidor também a entender que existem essas diferenças, né, nessa transição. Então, essa linha Sabor e Qualidade, ela se propõe a ter boas práticas, a analisar essas boas práticas agropecuárias, mas que não necessariamente você tem uma certificação de terceira parte, como a certificação de orgânico. Mas existe um processo muito interessante de uma transição para métodos convencionais para métodos, digamos, mais atuais e contemporâneos. Então, hoje são 21 fornecedores de 18 categorias, inclusive aqui tem proteína animal. Existe uma auditoria técnica de homologação nas fazendas ou nos frigoríficos e um monitoramento anual. E aí, o que a gente checa aqui? Muita originação, e aí, quando eu digo originação, tem a ver com o CAR, que foi colocado, o cadastro ambiental rural, o entendimento ali das mudas, o preparo do solo, reserva legal, APPs, irrigação, tratamento fitossanitário, condições de trabalho, qualidade da água, no caso dos animais, né, tanto as GTAs, que são guias de trânsito animal, para entender a origem ali do animal, se houve trânsito desses animais antes daquele local, e o controle de antibióticos para não seja para fins profiláticos ou promotores de crescimento. Então, esse olhar ele é feito, né? Ele é uma auditoria de segunda parte, ou seja, somos nós auditando o fornecedor, ele não necessariamente tem uma auditoria de terceira parte, mas a gente entende que tem uma proposta de valor que a gente pode falar para o consumidor e ele tentar entender a um preço que ele é mais competitivo, digamos assim, mais acessível, comparado, né, a um produto ali orgânico, por exemplo. Tá? Então, esse E uma das questões aqui, os fornecedores, necessariamente, eles têm uma relação direta da produção. Então, nesse caso, a nossa relação é direta com o produtor e não via intermediários, como às vezes acaba acontecendo nas outras formas tradicionais. Então, um outro exemplo que eu queria dar, e relacionado mais à proteção da biodiversidade e ao combate ao desmatamento, agora no caso de uma commodity, que é a carne bovina. Então, você falou que 21%, né, do território brasileiro está destinado ali hoje à produção de carne bovina. Hoje, no Brasil, a gente tem o grupo 18 frigoríficos ativos, ou seja, eles fornecem aí para o grupo. É importante colocar que desses 18 frigoríficos ativos, a gente tem um patamar de frigoríficos que só necessariamente são descrifados, ou seja, eles têm um selo de inspeção federal, eles têm um patamar já de produção, digamos, mais avançado, estão prontos para exportação, então a gente não tem nenhum nível de inspeção, por exemplo, municipal ou estadual, tá? Então, são frigoríficos razoavelmente grandes e médios. Todos são obrigados a utilizar ferramentas de geomonitoramento para compra do gado, que é um pouquinho, eu coloquei só aquela foto ali, mas acho que um pouco o que a Lucila mostrou, eles fazem essa análise a partir do CAR e conseguem checar se existe ali uma conformidade socioambiental a partir do protocolo que a gente é signatário, seja os frigoríficos como o grupo, e só podem bater gado, né, a partir da análise de monitoramento, mas, mesmo assim, eles são obrigados a dar para a gente a originação. Então, 100%, qualquer pedaço de 100 gramas, 200 gramas de alcatra, filé mignon, do que é comprado hoje nas lojas do Grupo Carrefour, a gente sabe a originação por meio do CAR, e também a gente faz a chamada dupla verificação. Então, da mesma forma como eles são obrigados a checar, a gente recheca, né? E só permite que fazendas ou CAR, né, a partir de uma legislação de conformidade socioambiental com as nossas políticas, possam continuar fornecendo ao Grupo Carrefour. Então, hoje, a gente tem 18 ativos, mas a gente tem 11 frigoríficos bloqueados. Desses 18 ativos, 2 já foram reintegrados, ou seja, significa que
de novo, aquele indicador, né? Acho que o indicador de sucesso nesse caso são os dois, e não necessariamente os 11. O 11 é porque, infelizmente, não conseguiu sair, evoluir, então a gente, de fato, bloqueia. E são, ao ano, mais ou menos ali, na verdade, até agora, até agosto, 23 mil fazendas foram já monitoradas em todo o território nacional. E em termos aí de hectares, são 10 milhões de hectares monitorados aí até agosto. E esse monitoramento, inclusive, ele pode inclusive se repetir, né? Porque se aquela fazenda ela é reinserida, ela está obviamente homologada, mas eu recheco ela porque ele é um processo dinâmico, né? E aqui acho que um ponto também importante quando a gente faz uma análise. Então, tem o que a Lucila comentou, o fazendeiro, né, o proprietário daquela propriedade, ele vai lá e faz uma declaração territorial, né? O que a gente faz é cruzar essa declaração territorial com as informações, por exemplo, do PRODES, que é a análise de desmatamento oficial do país. Então, você vai lá e vê se naquela foto como está o filme, né? Então, como isso vem evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente analisa ali se há, por exemplo, desmatamento, mas invasão naquele próprio caso, uma invasão à área, por exemplo, terras indígenas, terras públicas, áreas de conservação, terras quilombolas. Então, a gente faz essa análise a partir desse cruzamento de imagens. Mas o PRODES, que é o dado oficial do governo, ele tem um delay. Ele tem um tempo ali, tem um espaço de tempo para ele ser atualizado. Então, às vezes, o PRODES de outubro, um dado que foi atualizado em outubro, novembro, talvez hoje em agosto já terá, mas em janeiro, fevereiro, eu não vou pegar um período ali que talvez eu perca até ele ser atualizado de novo. Então, isso às vezes provocava um atraso na nossa análise pela própria disponibilidade dessas análises. Então, o que a gente começou a fazer, utilizar, são dados complementares, que são muito, hoje, em termos de tecnologia, eles são muito confiáveis. Então, são outras imagens via satélite, que são outros alertas, e que depois uma organização chamada Map Biomas, que é um coletivo aí de organizações, analisa e checa se aqueles alertas, de fato, são alertas que vão se tornar desmatamento, analisado pelo PRODES no futuro. Então, a gente já começa a fazer essa checagem. Então, esse nosso delay hoje está mais ou menos do que poderia ser de 3 a 4 meses, hoje está em 20 dias. Então, a gente checa o desmatamento que está acontecendo há 20 dias atrás, né? Então, esse número realmente está muito próximo hoje da realidade, tá? Então, esse é um caso específico aí para carne bovina. A outra vertente ali do que a gente olha muito, obviamente, para a proteína animal, produtos de proteína animal, é a questão do bem-estar dos animais. Então, hoje, além de compromissos específicos que a gente tem para cada uma das categorias, no todo, a gente sempre faz um processo, tem um compromisso de auditar em loco as plantas, né, ali. Então, 52% dos nossos produtores estão auditados, 64 de 122 produtores de proteína animal, aí de diferentes categorias, carne, frango e suíno. A gente tem um treinamento de bem-estar a todos os agentes envolvidos e checa aí questões de higiene, densidade animal, conforto térmico em todas as etapas, se tiverem diferentes etapas, controle sobre a inseminação para abate, e sensibilização para o abate, barulhos, iluminação e conforto dos animais. Então, isso tudo a gente checa de novo. Ou eles têm auditoria de terceira parte, ou a gente checa de auditoria de segunda parte. O outro item, como eu comentei, é as condições de trabalho. Então, existem especificamente para a marca própria auditorias sociais. A gente utiliza uma metodologia internacional chamada ICS, mas também alguns fornecedores podem utilizar de algumas outras metodologias internacionais, aí como SMETA, BSCI, e essas auditorias, elas são balanceadas entre elas, para a gente ter scores ali, que são de A a E, e esse score ele pode ser uma aprovação total, sem nenhum tipo de correção, pode ter medidas necessariamente corretivas, como inclusive demandando novas auditorias, ou até em situações que a gente entende que até
a correção, não tem como a gente adquirir os produtos, a gente fazer o bloqueio dos fornecedores, tá? Então, atualmente, dos 350 fornecedores elegíveis, tem 7 fornecedores que estão bloqueados e que só podem refornecer para a gente a partir das medidas corretivas e de novas auditorias. E um ponto aqui interessante que muitas auditorias, elas são chamadas anunciadas, né? Ou seja, eu combino, como assim, eu te ligo e falo, vou lá auditar, enfim, isso dá mais chances, né, de você corrigir pequenas ou grandes inconformidades. O que a gente faz é um chamado semi-anunciado, porque o Brasil ele é realmente complexo, essa questão logística, questão do tempo, lugares que não dá para se deslocar, na chuva ou na seca, enfim. Então, a gente faz uma janela de uns 45 dias daquele período. Então, em 45 dias, nós estaremos, não nós, Carrefour, mas o auditor. Então, existe aí um olhar um pouco mais estruturado, né, de que dificilmente algumas questões ali não tem como ele preparar para aquele dia, ele vai ter que ajustar ali o processo como um todo. Então, isso dá um pouco menos de risco ali para o processo de auditoria. E, obviamente, checagem de lista suja do trabalho escravo. E na parte da inclusão e desenvolvimento, então, acho que o que existe como desafio nosso do grupo, né? Como com aquele primeiro slide que eu comentei, mais de 1.000 pontos, 60 milhões de clientes, estando em todos os estados brasileiros, a gente consegue fazer também da nossa cadeia um processo de desenvolvimento socioeconômico, né, de inclusão. É muito mais simples você comprar de grandes, nesse sentido, né? Você compra mais, espalha mais. Então, existe um olhar, a gente tem que tomar cuidado para a gente poder também se adaptar. Se você quer ser inclusivo, você também tem que se adaptar aos seus atores na qual você quer dialogar, né? Então, para isso, a gente entendeu que a gente também precisava ter regras específicas, um olhar diferente. É diferente eu estar aqui, conversar com um grande produtor, seja, né, da área de FLV, seja de produtos industrializados, versus um pequeno. Ele não tem, às vezes, fluxo de caixa, capacidade de atendimento, tempo para fazer aquilo. Existem outras regras, outras dinâmicas para aquela negociação ocorrer bem. Então, a gente criou esse chamado Clube do Produtor, que, de fato, olha para fornecedores um pouco ali do perfil do que foi comentado pelo Cida, como todos aqueles fornecedores conseguem chegar na gente. Se a gente não flexibilizar as regras, se a gente não olhar de uma maneira diferente, ou eles vão ter que ir por meio de intermediários, né? Ou eles não poderão fornecer para o grupo. Então, esse Clube do Produtor, ele atualmente tem 89 produtores ativos. Desses 89, 85% estão na categoria de FLV, que a gente chama, que é frutas, legumes e verduras, e 10% em laticínios artesanais. O grande foco aqui é olhar a agricultura familiar ou pequenos produtores com faturamento anual deles de até 1,5 milhão de reais por ano. E aí, o que a gente faz? A gente analisa, obviamente, não basta ser só da agricultura familiar e ser pequeno, a gente faz minimamente algumas análises ali socioambientais, então análise do CAR, condição de trabalho, questão dos usos defensivos, tamanho da propriedade, número de funcionários, limite para um grau de dependência do próprio Carrefour, porque senão, né, existe um risco de uma alta dependência ali, e a gente precisa equilibrar isso. E eles têm acesso a uma plataforma de desenvolvimento, ou seja, o que eles podem acessar em termos de conteúdos para evoluir, inclusive nessas práticas, de conhecer melhor as questões de custo, entender como eles podem, de repente, a partir de melhorias produtivas, melhorar o seu próprio custo, outras boas práticas que talvez façam deles a produção ser mais produtiva. E o que eu acho que é muito importante da nossa parte, regras comerciais diferenciadas, prazos de pagamentos, taxas que eles não são necessários que sejam que eles paguem, a própria flexibilidade de volumes e número de lojas, e isso tudo faz parte de uma política de pequenos produtores, virou uma política de pequenos produtores, então isso faz com que seja mais fácil. Então, se sou eu comercializando, eu saí do Carrefour e
veio o Jefferson, ele tem que saber que existe uma política específica para aquele perfil de produtor. Isso é uma decisão do grupo e não uma negociação de comprador para comprador, né? Então, isso faz com que dê um pouco mais de institucionalidade ali aos nossos processos. E a partir dessa inspiração que a gente teve, né, que começou aí com umas categorias específicas, a gente percebeu que, de fato, a gente podia olhar para os pequenos produtores de uma maneira mais transversal. E aí foi quando a gente criou essa política, e a partir dessa política a gente também criou um outro programa, que é esse programa chamado Floresta Faz Bem, onde a gente ainda está com uma ação piloto. Aqui tem na Rua Pamplona, tem o Carrefour. Nessa loja são quatro lojas que são pilotos, a gente vai chegar a 50, mas essas mesmas regras que a gente mais ou menos colocou ali para o Clube do Produtor, a gente resolveu transpor para um programa específico onde a gente pudesse valorizar os produtos vindo especificamente do bioma amazônico, produzidos pelos povos originários, comunidades locais, ribeirinhos, povos indígenas, comunidades quilombolas e agricultura familiar, para ser revendido aí nas nossas lojas. Então, o objetivo desse programa é conectar produtores de comunidades tradicionais com o mercado, potencializar o desenvolvimento, né, dessa produção de alimentos inclusiva, que gere riqueza e que fortaleça a economia da floresta de pé, contribuir para a própria conservação dos ecossistemas, e práticas que conservem a biodiversidade, e, ao mesmo tempo, fazer uma parte, às vezes, muito importante, que às vezes a gente fica muito preocupado em fazer o olhar do desenvolvimento da produção, mas não necessariamente de conectar a demanda, né, ao consumidor final. Então, trazer o consumidor para essa discussão, conscientizar o consumidor sobre produtos da sociobiodiversidade e como, né, fazendo as escolhas, na escolha do consumidor, ele faz uma escolha de modelos de produção, de produtos, né, de qualidade do que está sendo produzido. Então, colocar o consumidor para também fazer parte dessa conversa. Hoje são 12 fornecedores de 25 produtos, a gente tem 4 lojas, e a ideia é expandir aí para 50 lojas até o final de 2026, e aí eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia um pouquinho. Bom, então a gente fez uma coisa diferente, de fato a gente trouxe uma gôndola específica, então isso é no meio de um corredor ali das nossas lojas, e a gente queria, de fato, sinalizar para o consumidor, né? Assim, ou seja, ele não está ali junto com a categoria, então, você falou um pouco do café, né? Tem um café ali que não de Apuí lá, que é um café agroflorestal, eles não estão no corredor de cafés, eles estão em corredor específico, marcados, tem uma mistura ali, então ali tem chocolate, enfim, tem cacau, tal, e tem café, então tem uma mistura, mas estão identificados e tem um processo produtivo checado, né, uma originação socioambiental que a gente tem uma boa prática, e a gente está analisando agora, seja com os produtores, né, os fornecedores, seja com os nossos clientes, como que está sendo essa experiência para a gente poder fazer, então, esse rollout, essa expansão, né, dessa gôndola aí para 50 outras lojas do grupo. E aí, acho que uma coisa que eu pus aqui, só para... A gente tem 130 mil colaboradores, 1.000 lojas. Isso não tem como nada disso, de fato, até para em pé, mas se manter em pé se a gente não tiver um processo de governança, né? Se a gente não tiver um pensamento, uma questão aculturada, né, na própria companhia sobre os nossos compromissos. Então, acho que uma das grandes formas de tudo isso se manter, se perpetuar, é porque a gente tem um índice, né, indicadores, um índice de responsabilidade corporativa que monitora o cumprimento dos nossos compromissos. E esses indicadores, eles têm metas de longo prazo e de curto prazo, eu digo 1 ano, ou seja, todos os anos a gente acompanha tudo isso, e essas metas estão atreladas à remuneração dos nossos executivos, seja na perspectiva da remuneração daquele ano, seja na perspectiva da remuneração de longo prazo, de 2, 3 anos. Então, isso faz com que, a partir desse olhar, os compromissos socioambientais, de fato, estejam também na agenda do nosso negócio, nosso modelo de fazer negócio, para que elas realmente se perpetuem e façam transformações sustentáveis nesse sentido de serem perenes, né? De não ser de uma pessoa, de um CPF, mas de fato da cultura da própria companhia. Acho que é isso.
Bom, obrigado. Bom, legal que toda essa política, né, de favorecer um consumo sustentável, ela acaba gerando, né, retroalimentando um sistema que busca a sustentabilidade mesmo, né, porque é que o produtor possa chegar até o Carrefour, ele vai ter sempre que estar tendo que investir em sustentabilidade, em melhorar as práticas. Então, isso é exemplo também de como o mercado ele pode ditar um comportamento positivo, né? Isso é bem importante. Bom, agora a gente abre para pergunta aqui dos participantes. E para quem está em casa também nos acompanhando, se quiser encaminhar as perguntas pelo chat. Bom, então sejam bem-vindos. Vamos lá. Eu queria perguntar para o Ciro, né, sobre o desenvolvimento de alimentos enriquecidos. Eu vi um tempo atrás, por exemplo, um arroz com beta-caroteno, né? Seria um arroz da cor da cenourinha. Isso é fantástico, porque você tem um alimento e já, né, enriquecido com mais vitaminas. Eu imagino que isso não foi para o mercado por questão econômica, né? Porque eu nunca vi esse arroz laranjinha nas gôndolas, né? Mas é uma parte da pesquisa da Embrapa que eu achei assim, importantíssima. Eu queria saber se realmente a conta não vai fechar, não vai dar para fazer esses alimentos com esse enriquecimento, né, proteico. A outra coisa é a diminuição dos agrotóxicos, dos usos de agrotóxicos, com esse descontrole climático, que a gente sabe que esse descontrole ele gera novas pragas, inclusive, né? Não aquelas já conhecidas que vocês vêm trabalhando há anos para proteger a produção, porque uma praga pode disseminar a produção inteira de um ano ou vários anos, como foi o caso do cacau da Bahia, né? Naquele dentro da bucha. Então esse descontrole climático realmente é muito preocupante, né? Se vai dar para a gente vencer essa guerra, essa batalha, né? A outra questão seria uma sugestão, como o território brasileiro é muito grande, se não daria para usar as universidades, né, os estudantes naquele período que eles têm que fazer de 6 meses para concluir os seus programas universitários, se eles não poderiam ser utilizados para ajudar a propagar, junto aos produtores, essa importância da agrofloresta. Porque para você atingir todo o território nacional divulgando isso, eu entendo que a Embrapa não tem gente suficiente, como você falou, é muito alto de investimento, né? Então, se não poderíamos usar uma colaboração com as universidades para aproveitar os universitários para ajudar a fazer essa divulgação dessa importante modalidade, né, de produção da agrofloresta. E a outra coisa é a recuperação das áreas degradadas. Também tem a questão econômica, que é muito caro. A gente tem muita terra degradada que poderia ser recuperada para utilizar na agricultura, mas o que os produtores falam é a gente abandona aquela terra porque fica muito caro recuperar. Então, não daria para fazer uma colaboração com os municípios, eles usarem a separação dos resíduos, no caso aí dos resíduos orgânicos, e usar isso para fazer compostagem e utilizar, né, esse humus para ajudar na recuperação dessas terras degradadas e aí diminuir o custo dessa recuperação. Obrigada. Você ajuda a lembrar de todos. Bom, primeiro, em relação aos alimentos enriquecidos, a Embrapa realmente tem, né? Tem especialmente, acho que a Embrapa Hortaliças é uma unidade da Embrapa que trabalha bastante, né, com essa linha de pesquisa, inclusive alface, enriquecido em ácido fólico, então tem algumas, né, pesquisas nessa linha, sim. É um grupo bem dedicado de pesquisadores, né, de alto nível. Foge um pouco assim da minha área, né, de conhecimento, mas eu sei que tem realmente uma relação de a Embrapa desenvolver e o mercado adotar no sentido de quem vai produzir, né? Não no sentido do mercado colocar na prateleira, mas de ter alguém do setor que se aproprie daquela cultivar e que coloque aquilo num sistema, né, de escalonamento, né?
é o que a gente chama muito das TRLs, né? A Embrapa fala que essa é um nível de maturidade tecnológica. Então, a Embrapa ela vai até um ponto, né, e fala, olha, eu desenvolvi o produto, está aqui, a gente coloquei uma TRL 7, né, 8, o produto está pronto, né, foi avaliado, tem viabilidade econômica, agora o mercado precisa adotar. Então, tem que ter algum grupo de sementes, né, um grupo que compre, multiplique isso e que coloque para vender. Então, é colocar aquilo na oferta do mercado. E isso a Embrapa ela tem intensificado bastante essas relações, né, tentando se aproximar cada vez mais de quem pode fazer essa multiplicação e, de fato, colocar isso para comercializar, né, para vender. Então, em termos assim, obviamente, quando chega no nível desse de maturidade e a Embrapa chega a lançar uma tecnologia, é porque já foi feito um estudo de avaliação econômica e, de fato, tem competitividade, daria para entrar. Falta dar o match, né, alguém que queira ali fazer essa comercialização desse produto e abrir esse mercado, né, para esses novos produtos. O segundo foi agrotóxico, as pragas, né? A Embrapa tem bastante trabalho também, olhando especialmente, né, preocupada com microbiologia de solos, né, trabalhando no sentido educativo, de pulverização quando necessário, né, porque também é uma forma de você garantir a perenidade desses insumos, né, porque se você acaba usando indiscriminadamente, né, e não tendo aí um respeito à prática da pulverização, você acaba criando cada vez mais organismos resistentes, né, ou pragas resistentes àquele agrotóxico, né? Então, não adianta depois você jogar toneladas de produto e não vai adiantar porque não vai matar, né? Então, por isso que existe o vazio sanitário, né? Por isso que a gente tem feito uns trabalhos, por exemplo, com o algodão e com a soja na Bahia, né? É uma rede de produtores, né, que recebe um sistema de alerta de pragas e doenças. Então, quando você está com uma condição climática favorável para o estabelecimento da praga ou para a dispersão daquela praga, e aí a gente coloca armadilhas no campo para você detectar o esporo ou o bichinho lá na praga, aí aquele alerta ele é emitido para toda a rede de produtores para eles começarem, olha, está entrando uma praga por essa região, então agora é a hora certa de pulverizar. Então, para você fazer um controle melhor dessa pulverização, é custo, né? A gente fala assim que o produtor, ele não, se ele pudesse, ele não usava, né? Porque é muito custo. Uma das coisas mais custosas hoje no sistema de produção é o agroquímico, né? Então, muitas vezes, ele poderia não usar, porque tem custo embutido, ele teria uma margem de lucro maior, né? Mas precisa usar porque tem essas pragas que a gente tem, né? As condições climáticas, elas são favoráveis ao estabelecimento de praga, né? Quando teve tempo atrás aí, teve a ferrugem asiática na soja, que também teve que ter uma caravana Embrapa que foi correndo aí para tentar, né, ajudar a reverter o problema, né? O próprio a helicoverpa, a mígera também, que atingiu nossas produções também de soja, foi uma perda muito grande também de produção. Então, precisa, né? A gente hoje não consegue estar 100% livre, não tem como, né? A gente é um país aí que tem condições para entrada e fixação de diversas pragas e doenças, mas precisa realmente ter o uso cada vez mais consciente, né? Ser mais eficiente, usando a agricultura de precisão, fazendo a pulverização mais localizada, né? Evitando ter deriva, né, desses produtos, aplicar com vento, porque esse produto vai para outro lugar e não cai de fato onde tem que cair, então traz prejuízos para o meio ambiente, para a saúde, enfim. Tem toda uma questão em torno disso. O terceiro ponto... A integração funcional, nesse sistema, né, de estágio obrigatório. A Embrapa ela recebe alunos, né, para estágio obrigatório, sim, mas muitas vezes eles chegam até a Embrapa para trabalhar em projetos que eles têm interesse, né? Então, assim, a gente nunca pensei, né, de repente, da Embrapa como rede trazer esse mutirão de estudantes para fazer uma intensificação maior junto ao campo. A Embrapa, em alguns estados, tem as escolas agrícolas, né, que é onde esses alunos se formam, né, aprendendo essas práticas e conseguindo aí fazer uma divulgação junto às suas comunidades, mas numa robustez dessa que você propôs, eu acho que a gente, não sei se já pensaram nisso, né? Qual seria a viabilidade de fato disso acontecer, né? Da gente conseguir colocar esses estudantes em campo, replicando esses modelos, né, integrados de produção. Teve mais uma. A recuperação das áreas. A recuperação de áreas degradadas, tá. Hoje o país tem, né, uma política, um Plano Nacional de Conversão de Pastagem Degradada, que é uma agenda, né, do Ministério da Agricultura, e aí, no curto prazo, de converter pelo menos 10 milhões, né, não converter, recuperar ou converter. Né, a proposta não é necessariamente só recuperar, é recuperar para o próprio pasto, mas ou converter para outros produtos, né, incluindo a produção de floresta, né.
não só floresta nativa, mas também floresta para também comercialização, produção de madeira e outros insumos. Então, tem essa proposta, né? Realmente é um custo elevado, estima-se, acho que é mais ou menos R$10 mil o hectare para recuperar, e realmente é um custo caro. O que a Embrapa tenta hoje é exatamente levar práticas e conhecimento dos produtores para não chegar nesse ponto, né, da degradação total do seu solo. Então, tem cartilhas, né, levando informações, olha, o que você pode fazer para evitar o uso do fogo, né, fazer um plantio rotacionado, fazer cobertura, né, ver a lotação animal no pasto para você não ter um consumo excessivo e você acabar tendo a degradação. Então, é um trabalho assim que é formiguinha, né? A gente não consegue ter essa escala como um todo, né? A gente tem, obviamente, tem e-campos, tem capacitações na internet, tem extensionistas que a gente capacita para eles levarem essas informações, mas, assim, certamente não são todos os produtores brasileiros que adotam as melhores práticas, tanto que a gente tem hoje esse resultado que a gente tem, né? Tem ainda pastagem com algum nível de degradação. Né? Então, eu sei assim, que tem algumas prefeituras, acho que Louveira, aqui pertinho aqui de São Paulo, eles têm alguns programas, né, de fazer essas compostagens, esses produtos, mas ainda não numa escala efetivamente que pudesse ser de fato converter num benefício, né? Muito se fala então de você melhorar a própria alimentação do gado, né, para você evitar o sobrepastejo, né? Então você traz aí complementos alimentares para diminuir, né, um pastejo excessivo e você acabar prejudicando aquele solo, fazer um pastejo rotacionado, né, em piquetes, é um pastejo que hoje coloca esse gado para o outro lado para aquela área ser recuperada e você faz essa rotação, né, coloca o boi em piquete. Então tem algumas técnicas, né, mas ainda assim tem bastante esforço e realmente uma vez que o pasto está já em nível, né, bastante degradado, é um custo muito caro e muitas vezes realmente vai para a margem, né? Então a ideia é tentar evitar chegar nesse ponto. Eu queria acrescentar alguma coisa sobre isso, que já tem fundos de investimento ganhando muito dinheiro com essa recuperação de terras regadas. A propriedade brasileira, que está na bolsa, já faz isso muito. Eu conheço alguns fundos que estão a fazer isso. Então, obviamente, não dá para fazer qualquer coisa, mas é um negócio. Sim. Recuperar. Sim. Obrigado. Depois pode. Eu queria fazer umas observações. Meu nome é Raquel, estive com a Suzy no Fórum de Bioeconomia que a gente organizou. Eu sou do movimento Dia da Terra, que é o maior movimento ambiental do mundo, engaja 1 bilhão de pessoas em 196 países desde os anos 70, e a gente eu faço questão, né, fiz questão de acompanhar pessoalmente. Aliás, cumprimento a Embrapa, nós só temos o nosso agro graças ao trabalho da Embrapa, e cumprimento o Carrefour também, né? O Carrefour, né? Quando eu vou para a França, eu tenho a sorte de ficar hospedada num lugar que é bem alto, é um dos poucos prédios altíssimos em Paris, e que tem um Carrefour lá embaixo e que a gente sempre dá preferência. Aliás, eu trouxe até um marrom glacê para as moças na minha última viagem, que veio de Carrefour, viu? Então, parabéns pelo trabalho, né? Então, algumas observações, que a questão da segurança alimentar, que eu acho que é uma situação gravíssima, tanto que os 2 programas do Dia da Terra trabalham com segurança alimentar, um no âmbito do reflorestamento e outro que são jardins comestíveis, que a gente fez 2 instalações enormes, foram consideradas as 2 maiores obras de arte de São Paulo em 2022 e 2024, que são jardins comestíveis, feitos com plantas orgânicas, com técnicas de permacultura, 6.000 metros lineares em Guaianazes, que conquistou a imprensa, a comunidade, uma coisa incrível. Então, e segurança alimentar é ter comida várias vezes e uma comida de boa origem, porque às vezes você tem muita comida, mas uma comida contaminada, uma comida de má qualidade, então a gente começa a mudar o olhar, né? E falar para vocês dessa questão do reflorestamento. Eu trabalhei anos no SEASA como assessora de comunicação dos permissionários, e inclusive tem um cliente meu que fala muito ainda comigo, era um dos diretores, cujo irmão foi ministro de agricultura e tudo, uma família de agricultores, e ele fez um comentário em prol de um programa chamado Floresta do Amanhã, que é um programa que o Dia da Terra começa a implantar aqui a partir da experiência muito bem sucedida no Canadá, que é o reflorestamento de grandes áreas,
Porque ele que é agricultor, ele fez um comentário, eu achei bem interessante, porque é o senão, né? E essas pequenas reservas que você se obriga a manter nas propriedades, a gente vê o bichinho pegando a fruta e tal, ele diz que tem um impacto de até entre 10% e 15% de perda na produção. Então, ele não é a favor, ele acha que essa metodologia que a gente vem propor no Brasil, que até a gente tem um convênio com o governo do estado de São Paulo, do qual são signatárias 4 secretarias, e já temos a Secretaria da Agricultura, a CEMIL, que é a maior secretaria do governo do estado, negócios internacionais, porque a gente trabalha com França e Canadá, e a Secretaria da Cultura para ceder as áreas, onde a gente faz os processos, eles estão cedendo progressivamente áreas para a gente fazer esse reflorestamento. Então, esse a gente chama de Beto Graziano, né? Ele falou, esse modelo é sensacional, porque a hora que você tem grandes áreas, o bioma fica tudo lá, a fauna e flora são mantidos dentro de uma área para isso. A hora que você coloca ao lado das áreas agrícolas, isso vai impactar em perda. Então, o produto na ponta vai chegar mais caro, prevendo essa perda. E eu achei esse argumento maravilhoso, assim, no sentido de que estamos no caminho certo quando a gente vai conversar com o governo do estado, e o governo cedeu já, a meta no governo do estado é 1,5 milhão de hectares para recuperação. A gente vai começar agora com 1.000 hectares, a gente tem até o mês que vem para providenciar isso, não sei se vai ser possível, porque envolve uma série de questões, mas pelo menos as áreas já estão cedidas. Então, esse é um modelo. E o modelo, e esses jardins comestíveis, que é esse programa que a gente falou, que trabalha em áreas urbanas. A gente está fazendo em São Paulo, agora temos um projeto, nós vamos fazer isso na Avenida Paulista e no Anhangabaú. E aí é feito por um artista francês, que é um dos mais conhecidos do mundo, o Jean-Paul Ganet. Ele trabalhou com os agricultores franceses e canadenses, fazendo obras de arte. O portfólio dele é incrível, é um dos mais importantes nessa modalidade chamada Land Art, que trabalha com alimentos. Então, ele vai nas propriedades, faz, e ele cria uma outra relação com o plantio. Foi o que foi feito aqui em Guaianazes, onde você tem uma coisa tão bonita que dá até medo de colher. Então, muda a relação da população. Eles começaram a se organizar. Eu tenho o filme antes do parque antes e o parque depois. É uma revolução. Um lugar degradado, de drogas, aquele filme todo de terror que a gente conhece. E depois, ponto de encontro das mães, dos filhos, dos aposentados, para cuidar da horta como uma obra de arte e um alimento excelente para a população de baixa renda. A gente teve a experiência de ver agora, quando a gente lançou, feito com trabalho comunitário, a gente conta com incentivos fiscais, tanto federais, estaduais e municipais. Vamos fazer em Jundiaí, temos agora Vale do Anhangabaú, a Paulista, vamos fazer em Valinhos, e a ideia é espalhar, e temos até aprovado Lei Rouanet para fazer em Belém, para entregar na COP. Então, a gente... E a experiência, aí essa questão que vocês mencionaram, não adianta só falar em sustentabilidade no meio ambiente sem ver o impacto social. O impacto social é incrível. Primeiro que durante a instalação a gente forma permacultores, então eles saem, começam a trabalhar e espalhar essa tecnologia. Para a população de baixíssima renda, é a questão de ter ou não ter comida no prato. Bom, né? Eu acho que você nos dá uma ideia de trazer você para uma próxima pauta, que acho que tem bastante tema para apresentar. Como você acha que você tem alguma pergunta? Não, só a última coisa, falando do supermercado, no Canadá, uma das grandes redes, que é o IGA de supermercado, adotou o programa junto com a Jadaterra de Fast Charge. Então, é no supermercado que vão abastecer carros elétricos. Então, a importância do varejo nesse processo de mudanças e que integra todas essas. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Mosqueira imensamente por fazer uma apresentação do seu programa. Presidente. Mas o que é também salientar que tem um negócio que é feito com esse negócio de áreas de conservação. Então, hoje, fundos estão vendendo o fato que eles têm área de conservação para a gente que não tem o suficiente. Então, é muita coisa que pode ser resolvida economicamente, mas, obviamente, isso implica muitos
muitos capitais a montar, as ONGs, essas coisas tudo, mas eu acho que muita coisa vai ser resolvida pelo capitalismo mesmo. Bom, assim, era isso a minha pergunta. Eu sou João Paulo, eu era executivo do Crédit Agricole aqui no Brasil, aposentei e agora sou conselheiro, outras coisas, de uma serraria francesa que usa bastante madeira. E uma coisa que eu estava perguntando, será que fora, eu sei que vocês fazem pesquisa oliveira, laranjeiras, essas coisas, você fazer tanto pesquisa sobre pinos, eucaliptos, essas coisas, ou tem produtos mais pequenos, essas coisas, ou não? Será que a Embrapa faz pesquisa sobre árvores para cortar, para celulose, para cerealheria? Além de pinos e eucalipto? Bom, pino faz sim. A Embrapa Florestas é uma Embrapa que fica lá em Paraná, em Curitiba, né? Fica ali pertinho de Curitiba. Não é bem Curitiba, mas é pertinho, né? Esqueci o nome do estado agora, de absurdo. E ela é focada, ela tem muitos experimentos com pinos, né? Muita pesquisa com pinos. Inclusive, eles tiveram um grande projeto com a Itaipu, né? Com a nossa usina, para fazer um grande reflorestamento também com pinos, que pinos é uma espécie que estava, né, um pouco fragilizada e ameaçada de extinção. Então, eles estão fazendo grandes projetos de recuperação do próprio pinos, porque é uma das grandes plantios comerciais na região do Paraná, né, além do eucalipto também. Então, tem bastante pesquisa com essas duas. E tem outras unidades que também trabalham, especialmente na Amazônia, e tem trabalhado com algumas outras espécies nativas, pensando, né, no reflorestamento com essas madeiras, algumas em sistemas integrados, para fazer aproveitamento, né? Então, eu coloco uma lavoura, um café, e coloco algumas árvores, daqui a um tempo eu consigo colher essas árvores, né, e levar para a indústria de beneficiamento, para madeira, para movelaria. Então, a Embrapa tem sim. Acho que a Embrapa a mais focada nessas pesquisas é a Embrapa Florestas, que trabalha bem específico com esses produtos. Bom, eu tenho uma outra pergunta para o Carrefour. Bom, as normas na Europa são muito mais estritas sobre a origem do que no Brasil. Em particular, a floresta não vale, tem que ser a floresta que não é depois de desmatada e não existe aquele negócio de depois de não viver. Como que a Carrefour está preparada para aplicar as normas europeias para esse tipo de coisa? Ou só vai ser o Carrefour da França que vai fazer, ou vocês vão fazer aqui? Bom, a gente é mais restrito do que a lei hoje, no Grupo Carrefour. Então, a UDR olha para 2020-2021, o Carrefour olha desde 2008, né, no que é Código Florestal, e desde 2008, 2009, para o desmatamento legal, inclusive. Então, a gente é bem mais restritivo do que as próprias legislações atuais. Em termos de... Então, no Brasil, as regulamentações, óbvio, não se aplicam à operação do Brasil, mas eu diria que a gente está bem, não só alinhado, como, né, estaria atendendo, sei lá, a cabeça que é o território nacional. A França, ela não compra, as operações da União Europeia, elas não compram carne vindo do Brasil. Não, acho que não é uma questão só, é uma questão mais do mercado europeu atende, o próprio mercado europeu. Na verdade, a exportação da carne brasileira, para o mercado europeu, ela é bem reduzida. Acho que é 5% das exportações. Isso? Então, tem uma conta de carne de boi que pode entrar na comunidade europeia. Não sei dizer, mas é um valor, os dados da Associação de Exportação de Carne, a Europa, como um todo, ela é menos representativa. O que existe de desafio para o setor do varejo, seja na Europa, seja no Brasil, até pelos dados do que foi mostrado aqui, dos dados de exportação, é a soja, mas não a soja do produto da soja. A soja que vira ração para os animais, que fornecerão a proteína animal que irá para ser revendida. Então, essa da questão da soja, dos grãos de maneira geral, mas em particular da soja, ela acaba sendo um desafio porque a própria exportação ela se mistura, né? Os navios eles se misturam, então existe esse desafio,
no que se refere à rastreabilidade desse processo. Tá? Então, isso é uma das coisas que a gente está vendo, existem algumas metodologias de olhar para mais... Tudo que a gente faz aqui, assim, existe um olhar de você tem que ter mais controle onde tem mais risco e talvez um pouco menos de controle onde o risco ele é menos iminente. Então, esse olhar de áreas de mais riscos, áreas que estão em expansão, o risco de maior conversão, né, da vegetação nativa, seja área de floresta, seja áreas como Cerrado e Pantanal, eles precisam de maior nível de controle, de segregação, de maior nível de rastreabilidade do que, às vezes, outras áreas com menor nível de exposição a esse risco. Então, este acho que é o maior desafio que a gente tem hoje, mas ele é isso, assim, ele é a relação da ração, né, da parte dos eventos da ração que vão se alimentar os animais, que depois parte vira aí produtos de proteína animal. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da nossa participação dos nossos internautas, acho que é essa palavra. Meu nome é Charles Mello, sou diretor comercial de tecnologia e gostaria de perguntar para a Suzy se o Carrefour utiliza ou pensa em utilizar alguma solução tecnológica para acompanhar e certificar a qualidade e origem dos produtos comercializados em suas lojas. Quer dizer, quais são, se já pensa, se já tem alguma solução tecnológica para a rastreabilidade? A gente usa várias soluções tecnológicas, desde o bom e velho Excel, que é uma solução tecnológica, até, de fato, brincando, mas é verdade, né? Até, de fato, uma tecnologia mais avançada, como, por exemplo, aí, cruzamento de imagens via satélite, dados públicos, enfim, a gente utiliza diversos. Hoje a gente não utiliza uma, né? A gente utiliza algumas ferramentas para, dependendo do tipo de ação que será feita para aquela categoria. Então, por exemplo, no caso das frutas, verduras, existe uma ferramenta de rastreabilidade onde os fornecedores precisam inserir aqueles dados de originação, né, das plantas produtoras, para se conecta depois à central de distribuição, empacotamento, enfim, o packing house ali, e para que chegue a nossa. E a gente cruza para ver se essa mesma originação é a originação que a gente, de fato, né, homologou, digamos assim. Então, existe esse processo de uma tecnologia específica. O mais avançado que a gente tem é essa interface com a carne. Como eu falei, quando é mais exposto ao risco, mais mecanismos de controle. Então, no caso da carne, necessariamente isso está ligado, eu não recebo nada físico, e-mail, nada disso. Então, na hora da escala de abate, né, do frigorífico, ele tem lá as informações das fazendas originárias daquela escala de abate, aquilo necessariamente já vai para mim, né, para o Grupo Carrefour, que a gente já está analisando, e conforme esse processo de emitir as notas, eles precisam depois casar com essa escala de abate, e a gente analisa, a partir desse pedido de lote, a nota fiscal e a originação, se isso está em conformidade, né? Então, isso aí praticamente a gente não tem interfaces, outras que não os próprios sistemas, né? É mais automatizado. Hoje em dia, se fala em blockchain, utilização de blockchain para rastreabilidade, se algum projeto nesse sentido. No sentido de blockchain, sim, a gente já teve, até para a questão de pescado. Só que o blockchain, ele na verdade, se a pessoa autoriza, eu não preciso ter uma blockchain, né? Assim, no sentido de não... Porque a blockchain ela também tem algumas coisas que não ajudam, né? Porque ela me dá uma invisibilidade de alguns dados. Eu sei que ela está em conformidade ou não, mas ela não... Como ela é trancada, digamos assim, confidencial, às vezes eu não consigo acessar. Então, o que a gente pede é, de fato, que os fornecedores nos autorizem a compartilhar as informações, né? Óbvio, dentro das autorizações da Lei de Proteção de Dados, mas, de fato, nos autoriza a fazer isso. Mas, sim, a gente tem algumas experiências pilotos de blockchain, mas existe também a questão aí, até financeira, economicamente falando, né? Da viabilidade de expandir isso, tá? Bom, e para terminar aqui, depois, bom, as perguntas para quem está aqui na sala, pode perguntar depois, de ter um café aqui. Ou só tenho algumas mensagens aqui de pessoas como o Marcos Alves, que me parabeniza nossos palestrantes pelo excelente trabalho, em especial pelo trabalho da Embrapa. E também temos um comentário da Nilda Silva aqui, que
nos dar sugestões aqui para o próximo tema, falar sobre a questão dos biocombustíveis e sugerir já uma outra pauta. Bom, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pela palestra. Bom, a gente sai daqui um pouco mais ilustrado e mais bem informado sobre as boas práticas do agro. E bom, e até o próximo encontro aí da nossa comissão. Agradeço a todos pelo comparecimento. Nos vemos nos próximos. Os participantes, nossa tradicional foto.